É isso aí, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Somcast. Hoje uma entrevista que quase foi, não foi, mas acabou indo. Então, hoje nós temos aqui uma pessoa nascida em Porto Alegre, formada em Publicidade e Propaganda pela PUC, MBA em Marketing pela ESPN. Desde 2020, sócio, fundador e CEO da Wine Locals. Agora ficou fácil, hein? A maior plataforma de enoturismo aqui da América do Sul, Diego Fabris. Diego, Cara, obrigado pelo obrigado, cara. convite. Que bom que deu certo. Que bom, cara. Entre idas e vindas conseguimos agendar aí. Maravilha, cara. Fiquei feliz pra gente bater esse papo só. E com espumante, hein? Pô, já vou falar dele agora. Então, agradecer nossos apoiadores e nossos parceiros. Trig Uva, que mandou esse Gazzaro aqui. Um Nature de método tradicional. Incrível. Super custo-benefício. E, pô, aproveita nosso cupom SOMCAST10, 10% de desconto. Acessa lá, triguva.com. QR Code tá na tela, tem o link na descrição, facinho de acessar. Agradecer também nossos apoiadores aqui da nossa tábua maravilhosa, suculenta. Tô de olho nela já. Isso aqui tá massa demais, ó. Queijões aqui da... Levanta mais. Aê, galera. A gente tá com uma tábua nova aqui, não tá dando um contraste muito bom, mas a gente vai melhorar. Então tem os queijos aqui do Queijólatra, QR Code tá na tela, acessa lá a loja de queijos, faz uma curadoria também de queijo de pequeno produtor, incrível. Charcutaria artesanal aqui da Encâneva, chovendo molhado, o gão, a mão perfeita aí no tempero, na maturação, nas pepinhas, tudo bem tratado, Roubar uma. Fica à vontade. Os convidados geralmente comem bem no final, que fala bastante, eu vou rebentando essa tábua aí. Então o QR Code tá na tela, acessa aí, manda um direct lá pro Gão, troca uma ideia com ele, fortalece nossos parceiros. Fechado? Diego, a gente, pô, eu sei que você ouve alguns podcasts aí nossos, e você sabe que a primeira pergunta é a conexão, não a conexão com o vinho, né? Porque aí eu vou fazer uma paródia com os nossos amigos do Conexão Tanino, mas qual que é a sua primeira lembrança com o vinho, assim, cara? O que você tem de memória? Cara, o vinho começou na minha vida muito cedo, assim, né? Acompanhando meu pai, minha família, né? Sempre bebeu, meu avô tomava aquela tacinha todo dia em casa, né? Descendente italiano, então tem Essa cultura. no sangue. E eu sempre gostei muito de comer, de gastronomia e tal, cresci no meio, né, da alimentação. Minha família, por parte de pai, tem um moinho de trigo, a minha mãe tinha uma fábrica de doce em casa, então eu sempre, né, tive essa dificuldade, era pão e doce, era Pô, tudo aí, para ferrar, faltava o vinho nisso tudo, e eu comecei no espumante, foi a primeira, né, bebida assim que eu tomei, que eu me encantei, né, eu gostei desde o início. É, e aí, cara, foi muito nisso, dessa coisa de família, e aí comecei, né, a tomar espumante, e eu nunca fui, engraçado que eu nunca fui da cerveja, né, desde o início, assim, quando era aquela coisa de galera que ia fazer festa e tal, que ia pro boteco, eu ia com uma garrafinha de vinho branco, um copinho com gelo, me zoavam até dizer chega, aquela. pô, lá ainda, porque aqui em São Paulo é mais fácil, né? Mas Mas é que, cara, ela é aquela, molecada é foda. né, 18 anos de idade, na praia, galera tomando cerveja, eu chegava com uma garrafa de... Nunca vou me esquecer, cara, eu tomava Marcos James, Riesling itálico, chegava com a garrafinha lá, aquela garrafinha verde, e ia tomando com gelo ali e tal, eu sempre gostei muito, e aí me marcou, e eu fui, né, tomando... é, entrei muito nesse mercado da gastronomia, né? Comecei a trabalhar com isso lá pelas tantas, e aí fui aprendendo, né, com o vinho, mas de uma forma muito empírica, né? Eu também não queria estudar tanto a fundo assim, queria continuar me divertindo com vinho, mas nasceu muito daí, né, dessa coisa de família e de bebendo eu sempre gostei muito de restaurante, sempre gostei muito de sair, de viajar. E aí tive a oportunidade de conhecer algumas vinícolas e, putz, aí me encantei com aquilo. Falei, cara, quero mais isso aqui. E começou por aí, depois aí foi até virar um trabalho que, cara, é uma diversão, né? E se mistura muito, assim, é difícil saber. É, Os caras olham assim, putz, mas vocês bebem todo dia? Não bebemos todo dia. é.
Mas a gente... Mas quase todo dia, né? É mais que a média, eu acho. Mais que a média, é. Você tocou num ponto que eu acho que, cara, eu tenho muito isso comigo, da questão de não perder a diversão do vinho, não perder aquele, né, Sim. não deixar um negócio muito chato, né? Muito estudo, muito técnico. Eu tento me policiar muito com relação a isso, assim, para não perder essa leveza do vinho no dia a dia, não ficar coisa muito trabalho, maçante e tal. Acho É. que é. Porque, na verdade, assim, tem... Eu me lembro quando, óbvio, me interessei, né, e fui atrás e comecei a dar uma estudada, assim, ainda internet e tal. E aí, conversando com as pessoas, né, do mercado e até, né, sommeliers, ou que fizeram W7 da vida e tal, falaram, não, porque aí tu vai aprender a identificar os defeitos. Eu falei, cara, eu não quero ver os defeitos, eu quero continuar vendo as qualidades do negócio. Mas assim, eu respeito demais, e tenho um nível de admiração por quem consegue também identificar, né, e ter as cegas e fazer isso tudo, porque o cara, vê que o cara é bom mesmo quando o cara tá às cegas ali, Não, total. ali que te separa os homens dos meninos, né? É. Mas eu não, eu falei, não, cara, eu quero ficar aqui. Naturalmente tem uma evolução do paladar, né? Ah, normal. Eu olho para trás, cara, quando eu comecei, em 2007 eu comecei a fazer um projeto de gastronomia que a gente chamava Destemperados lá no Sul, que a gente ia nos restaurantes fazer review de restaurante, um blogspot com a Cybershot, num Orkut, sabe, Tem uma galera aí que acha que isso é meio de coisa de museu, hein? então, para da internet museu. Cybershot, pra mim, É museu. E aí, cara, é muito engraçado que eu olhava volta e meia assim, cara, olha os vinhos que eu tomava e olha os vinhos que eu tô tomando. E foi meio natural, assim, sabe? E ao mesmo tempo tem alguns daqueles vinhos que eu não tomo, não consigo mais tomar, sabe? Porque tu vai entendendo o teu paladar também, vai vendo o que tu gosta e tal. E vai refinando, né? Não, cara, eu me lembro quando voltar porque era ruim é meio. quando eu comecei a beber, eu me lembro tinha umas festas que a gente ia, que naquela época também me lembro, meu pai dava assim R$ 50 para ir pra festa e era uma festa. Pô, aí dava pra se divertir, hein? Não. E aí era o dia que a gente ia gastar mais dinheiro do ano, assim, né? E a gente conseguia comprar lá uma espumante e tal. E eu me lembro que eu comprava as Freixenet tinha carta levada e a cordão negro. E eu achava linda o design da garrafa. Então eu comprava design. Então não sabia o que eu tava tomando. Nem conseguia identificar que uma era mais docinha, outra era menos, né? E isso que a gente vai vendo, assim, vai aprendendo. Mas até nisso, assim, como a gente tá muito no meio, a gente começa a ver que tem muita gente que começa a ficar chata, né? Essa coisa assim, não gosto de moscatel. Eu falei, cara, eu prefiro um Nature, tá maravilhoso esse Nature aqui. Mas eu vejo beleza no moscatel, tem um momento que ele funciona bem, Beleza, né? Então, eu fui para esse caminho um pouco mais empírico, menos técnico e acho que é mais divertido. Ah, e assim, das pessoas que a gente entrevista aqui, acho que tem muita gente que é muito técnico e tem umas pessoas já que se tornaram muito chatas por muita técnica, assim, sabe? Tipo, não bebo muito, quase não bebo. Por que você tá fazendo no mundo do vinho, cara? Sei lá. Enfim, mas vamos contar um pouquinho mais da tua história aí pra quem não te conhece, porque, pô, por falar do Diego Wine Locals é chovendo molhado, mas vamos contar um pouco mais dessa tua trajetória aí como Sim. publicitário. Então, cara, eu sempre fui apaixonado, assim, por viajar, né, por comunicação. Então, quando eu comecei, eu me lembro até quando eu fui fazer faculdade, eu decidi assim, não, eu queria fazer turismo, né? E eu sentei com meu pai, tinha aquele momento na vida que a gente senta com o pai para conversar assim, o que tu vai fazer na faculdade? Aí eu falei, não, eu quero fazer turismo. E ele falou, tá, mas tu quer fazer turismo ou trabalhar com turismo? Eu sempre conto essa história. E aí ele falou, não. Aí eu dei uma gaguejada, ele falou, não vai fazer turismo. Alguém tem que dar uma direção. Aí eu acabei fazendo publicidade e propaganda, né? E foi muito legal, assim, porque sempre tive uma veia criativa, né? E tudo mais. Mas eu sempre tive uma coisa de querer ter o meu negócio, de querer empreender. Então, desde o início eu tinha isso um pouco enraizado, assim. E, e aí fui fazer isso, mas sempre também com a coisa de viagem, né? Trabalhava, fazia um estágio aqui para juntar dinheiro para ir viajar. Ah.
E aí eu fiz uma experiência muito legal, que foi uma work experience nos Estados Unidos. Fui trabalhar numa estação de esqui, Pô, com 20 anos, e foi uma experiência incrível, assim, que eu recomendo para todo mundo, porque os caras, tu chega lá nos Estados Unidos, né, faz um treinamento lá, porque a gente ia trabalhar lá, então tinha que ter o Social Security, né, que é o CPF deles e tal. E aí no dia seguinte o cara bate nas tuas costas e fala assim, cara, se virem. se vira, bichão. E aí, pô, tu sai com um mochilão lá e tem que te virar e tem que pegar. E naquela época, cara, tô falando de 2002, não tinha assim internet. Acesso à informação igual tem hoje. Não tinha pegar o celular e ver o Waze, sabe? Então era maluco, era uma comunicação ainda por e-mail e tudo mais. E foi muito legal, assim, aí eu, imagina, trabalhava numa estação de esqui, né? Eu adorava esquiar, então eu esquiava todo dia de noite, trabalhava de manhã e esquiava de noite. Morava numa república com 150 pessoas do mundo inteiro. Era festa o dia inteiro também, era vinho, né, adoidado. Lá a gente colocava o vinho comprava aquelas bag-in-box Bag-in-box. e colocava na janela para fora para gelar. Só que às É. vezes era tão frio que congelava e aí saía só uma grapinha, assim. Mas cara, foi uma fase muito divertida, mas muito legal também de como trabalho, assim, com essa visão de ali, foi a primeira vez que eu falei, cara, até de gerenciar pessoas, né? Imagina, com 20 anos de idade, eu cheguei lá, eu me lembro que eu fui treinado por um sul-africano, que é um cara fantástico, assim, eu aprendi muito sobre hospitalidade, também dessa forma empírica, depois que eu fui entender que aquilo era... Depois que você vai juntando as informações. Mas eu vi, cara, a simpatia desse cara, meu, como ele recebe as pessoas, o sorriso no rosto que ele tem. E aí eu comecei a levar isso, né, para algo que era muito simples. Eu segurava, eu era lift operator, operador dos lifts das cadeirinhas aquelas. E aí eu segurava, tinha que limpar, segurar para os caras, né, para o cara subir na cadeirinha e tal. E aí, quando a gente via a reciprocidade, né, das pessoas né, agradecendo, felizes, e eu via, eu ficava muito chocado, porque eu falei, cara, 99% das pessoas que passam aqui, que estão numa estação de esqui, estão felizes. Então, pô, eu quero estar mais nesse meio, nesse ambiente. E era um grande perrengue, assim, para trabalhar lá, porque te acordava às 6 da manhã com menos 10 graus e ficava 7 e pouco, nós estava varrendo, limpando as coisas na rua, ficava o dia inteiro outdoor, então era congelante, era menos 10, menos 15, mas foi uma experiência, assim, muito marcante, que eu voltei muito diferente, né, e aí comecei já a entrar para o mundo da publicidade, né, e eu tinha uma agência que eu gostava muito, assim, que eu admirava lá no Sul, que eu queria trabalhar lá, que era a Scala, né, que na época era a maior agência do Sul, acho, do Brasil, uma das maiores do Brasil, e consegui um estágio na Scala também, e entrei lá e não tinha nem mesa, nem computador, assim, cara, eu comecei fazendo clipagem de anúncio e de matéria, sabe, era um troço, mas dentro de uma área que eu gostava, que era o planejamento, uma área que tinha estratégia e tal, e eu, cara, dei muita sorte também, porque eu fiquei 4 anos lá, e lá foi a minha faculdade, né? Foi onde escola, né? cara, a agência, né? eu... Pelo menos naquela época, não sei como é que tá hoje, mas naquela época, cara, era uma escola porrada, assim, a gente era... ou aprende, né, cara? Era na marra, era um nível de pressão, de trabalho, assim, muito grande. Horário maluco, né? Horário insano, assim, não tinha horário, né? Tem horário pra entrar, mas pra sair jamais. Exato. Essa era a regra, né? E sempre fui muito curioso, sempre tinha muita fome, assim, eu ia pedindo, assim, não, me dá, eu quero, né, fazer esses projetos e tal. E ali eu, né, comecei foram 4 anos, e cada ano tinha uma fase diferente que a publicidade viveu em relação ao planejamento, né? Então eu entrei muito, o planejamento era uma área de núcleo de informações, esse era até o nome da área. Então era assim, o pessoal criava a campanha e o núcleo de informações ia lá e pegava os números para defender aquela criação. Depois a gente foi para uma lógica de, não, cara, vamos cuidar muito do branding, né? Entrou muito forte o branding nas agências também. E aí eu tinha, né, o chefe, Martin Hager, que era um cara muito, muito inteligente,
que me ensinou muito sobre branding. Só que ele atendia as grandes contas da agência e sobrava contas menores. Só que essas contas menores eram marcas fenomenais, assim, era tipo John Deere, Delano, Zero Hora, Unicinos, eram marcas bem relevantes, algumas internacionais que era uma responsabilidade deixar na mão de um piá de merda, que a gente fala lá no Sul, de 24 anos de idade. Mas aquilo ali eu aprendi muito porque eu fui pegando projetos grandes desde cedo e aí depois veio toda a parte do planejamento criativo, né, de conectar já na agência ali o planejamento com a criação, até que no último ano, né, começou a entrar muito forte a questão de tendência de comportamento. E aquilo ali mudou minha cabeça, assim, da água para o vinho, porque eu comecei a entender que, cara, o nosso insumo, né, na comunicação é o comportamento do consumidor, né? E aquilo ali eu tive acesso a trabalhar com algumas agências, plataformas de tendências, né, da Holanda, dos Estados Unidos e tal, e aquilo bagunçou minha cabeça de uma forma, porque eu comecei a olhar a tendência e eu vi, cara, vai mudar tudo, né? Vai mudar o branded content, o multiplataforma, o freemium, todas essas tendências que hoje, né, a gente olha para trás e vê que aconteceram. Que algumas já até mudaram de novo. Exato. Eu olhei lá e falei, cara, e aí assim, como é que um guri de merda vai chegar para a maior agência do estado e vai dizer que vai mudar tudo? Cara, não tem condições, né? Na época, sei lá, tinha 25 anos. E eu falei, não, vou fazer o meu projeto. Vou começar o meu projeto. E aí eu comecei Destemperados, que foi, né, justamente uma multiplataforma de experiências gastronômicas, né, que Aí você pediu as contas, vazou e... Cara, fiquei assim, uns 2, 3 meses no máximo ainda com as duas coisas, Fazendo as duas. mas aí saí para, né, abrir os Temperados, que também não era um negócio que não dava dinheiro, né, no começo, então eu criei uma outra agência digital, uma consultoria e tal, fiquei trabalhando muito tempo com isso, que o nome até era Wine House, que até hoje a minha empresa, meu CNPJ é Wine House, eu já tinha uma veia ali no vinho. Mas eu tinha essa coisa dos Temperados, eu falei, cara, eu acreditava muito nesse projeto, porque era um projeto de jovens falando de gastronomia de uma forma despretensiosa total. Destemperada. Despreparada e despretensiosa. Sem aquele peso, né? E porque eu me dei conta, assim, que eu falei, cara, eu passava boa parte do tempo pesquisando onde é que eu ia comer, onde é que eu ia, sabe? E aí os guias que tinham na época eram guia 4 rodas, guia, né, vejinha, coisas assim, que, né, tem o seu valor, mas não... Tem seu público. Mas era, cara, um texto desse tamanho, nós ali vendo a internet acontecendo, tudo aquilo, foi, pô, eu quero ver foto, eu quero ver como é que é o lugar, eu quero saber mais, eu quero... E eu quero alguém me contando como foi aquela experiência, não alguém dizendo isso é bom, isso é ruim, tá? Então, e no Destemperados eu pude pela primeira vez fazer o que eu acreditava em termos de branding e de planejamento, né? Então, que eu não conseguia fazer na agência, né, 100%, ali eu falei, cara, aqui... Tanto que a gente criou a marca, o projeto de branding e o projeto... o plano inteiro de negócios, de comunicação, antes de criar um negócio em si. Né? Então foi super bem pensado e a gente tinha uma visão de para onde ia crescer. Claro que vai tomando outros rumos ali e cresceu. O mercado vai moldando você de outra forma. Mas foi um projeto incrível, assim, que eu fiquei 11 anos à frente. Começou nisso com blog, logo depois a gente foi para fazer guias pocket, né? Então, guias impressos, né? Que era uma coisa assim que a gente... Aí era até naquela época, até para validar um pouco para o mercado, né? Porque o digital ainda era muito etéreo. Depois, né, ele foi ter programa na rádio, aí tinha curso de experiências gastronômicas, tinha com grandes chefes, então a gente começou a ter contato com grandes nomes. Eu tive uma outra faculdade aí do mundo da gastronomia e do vinho e do turismo, vendo esses caras contarem as suas histórias de negócio e as suas visões de experiência, né? Então eu sempre gostei muito da coisa da experiência. E, de novo, hoje tu fala experiência é batido, né? Mas a gente apostou em 2007 nessa
tendência da era da experiência, de que as pessoas iam querer viver isso e tal. E eu fiquei muito agarrado nisso. Falei, cara, Só não era o momento de maturidade do mercado pra isso, talvez, né? mas eu acho que tem essa coisa, assim, se a gente fica o tempo inteiro olhando pra tendência, fica o tempo inteiro absorvendo tudo isso, a gente às vezes precisa, cara, eu acredito nessas três, e aí precisa ter consistência Total. de botar isso em prática e ficar firme na Segurar posição. a loucura, né, cara? E foi o que eu acabei fazendo, e fiquei com essa coisa da experiência, do branded content, da multiplataforma. Imagina, explicar o que era uma multiplataforma de experiência gastronômica em 2007. Não, imagina. Você ia conseguir explicar pra 10 pessoas. Era insano. E olha, E hoje eu não apresentaria dessa forma, né? Mas, enfim. mas tecnicamente ainda segue essa linha, né? E tecnicamente ainda é um negócio moderno. Total. A doideira é essa, porque o que eu acredito é isso, assim, cara, tem uma marca que né, que vira referência nesse segmento a partir do conteúdo. Então, para mim, eu sempre trouxe isso, assim, para mim o conteúdo, ele é rei na empresa, né? Então, no Alilocos já nascemos com o conteúdo como, cara, a quantidade de gente de conteúdo que eu tenho na equipe hoje é desproporcional se a gente for olhar para outras empresas, mas do tanto que eu acredito nisso. E aí, né, eu tinha alguns projetos assim que a gente vai que são muito marcos, né, que vamos levando para um outro patamar, que vão mudando um pouco também a forma da gente enxergar as coisas. E a gente criou um projeto chamado Casa dos Temperados, né, que era uma casa de experiências gastronômicas, né, que também foi a melhor e a pior ideia que eu já tive, porque o conceito é lindo, mas era todo dia uma experiência diferente. Pra operacionalizar Todo isso dia uma daí. experiência diferente significa todo dia um evento diferente. Então todo dia era um fornecedor diferente, um chefe diferente, Cara, Uma loucura diferente. loucura. A gente, em 2 anos, a gente fez 500 eventos, literalmente, né? Pô, durou 2 anos? 2 anos. Né? Caraca. Envelheci uns 10 nesses 2 anos. Mas foi incrível porque, cara, a gente, imagina, aí a gente fazia masterclass com grandes chefes, feirinha de vinho brasileiro, cara, tinha de tudo. Tinha curso de parrilla, né? A gente fazia também no Sul, em Porto Alegre, com a chance dos gaúchos nos matarem, querendo ensinar a fazer parrilla lá era grande, mas era um sucesso. E a gente ia inventando, e era muito legal, assim, era muito inovador também para a época. E a gente viveu muita coisa incrível. Que lugar que ficava? Ficava no Moinho de Vento, Porto Alegre, Tá. numa casa histórica, tomada, assim, super linda. Tinha um pátio, então a gente fazia muito evento no pátio e tal. E ali eu comecei, nessa casa, né, e foi como uma coisa vai linkando na outra, assim, né, então do comportamento veio a vontade de criar os temperados, chegou na casa de temperados, e aí a gente criou a Embaixada do Vinho Brasileiro ali, que era um projeto na época que a gente fazia com o Ibravin, do meu amigo Diego Bertolini, um grande cara, foi super importante. Diego vem aí, pô. Ele é um cara fora de série, assim, me ajudou muito. E vem a semana que vem gravar com a gente. É um cara muito especial, um cara que conhece muito, assim, fez muito pelo vinho brasileiro e ainda faz. E ali eu me apaixonei pelo vinho brasileiro, né? Porque a gente tinha essa coisa de, porra, já tinha muito essa coisa do valorizar o produtor, o chefe com o produtor local e tal, mas a gente não via isso no mundo do vinho ainda, né? E existia até uma hipocrisia gigantesca que ainda existe até hoje, né? De um monte de chefe que fala, não, porque o produtor local, e tu abre a carta do cara e não tem um vinho local. Porra, Né? eu contei essa história esses tempos atrás. Aí fui pra São Roque lá, aí fiz passeio de vinícola e tal, e fui jantar num restaurante novo que tinha lá. Cara, não tinha um vinho da região. Me recusei, tomei cerveja. Não, exato. Porra, não tinha um vinho do entorno ali, cara. Não, eu não sou, eu sou tudo menos chita, de que tem que ser só vinho local. Não, tem que ter, então até para manter essa coerência. Então ali, cara, a gente começou a conhecer, e aí eu comecei a ir muito para Serra Gaúcha, né? Qualquer desculpa que eu tinha para pegar o carro e subir a serra, eu ia. E a gente também tinha o caderno de gastronomia da Zero Hora, então era uma responsabilidade gigantesca. A gente, né, o principal do jornal do estado, a gente assinava todo o caderno de gastronomia, então tinha uma parte
um peso grande ali também, e a gente foi dando um espaço, dando visibilidade para esse vinho brasileiro ali também. E fui picado pelo mosquitinho do vinho, me apaixonei, falei, putz, cara, quero trabalhar com isso, quero, né, mudar um pouco disso. E aí teve um momento muito marcante, assim, que é quando a gente fez 10 anos dos Temperados, a gente fez uma festa no Iberê Camargo, que é um museu lindo na beira do rio lá. Projetamos a luz vermelha da marca, assim, no Iberê. Cara, festa de arromba, assim, que era pra ter sido expulso da cidade, assim. Mas que nós colocamos um bar secreto, tipo um speakeasy, dentro do estacionamento do museu. Então, quando a galera achava que ia embora, caía no bar secreto e, cara... Quantos anos você tinha isso aí? Cara, eu tinha... Foi 2017, eu tinha 35. Ah, mano, tá mais velhinho já. Não, 35? É. Você reflete a cabeça de jovem, né? Cabeça mais... Não, mas eu sempre gostei. Never end, né? Tanto que a gente tinha, na casa de Seberados, a gente criou o bar secreto lá. Então era um lugar que era o speak, toda a casa era clean, não sei o quê, e o bar secreto era escuro, tocava jazz o dia inteiro, ficava montado, não sabia a hora que tava lá. A gente fez grandes festas lá, botamos DJ lá dentro, fizemos umas loucuras. Eu me lembro que uma vez a gente, cara, ela era, meu, pequeníssima, assim, cabia, sei lá, 20 pessoas, muito apertado. E uma vez a gente botou o João Brasil, o cara, aquele DJ, aquele que tocava Nunca Mais Eu Vou Dormir, sabe, aquele cara. Botamos o cara lá dentro fazendo uma festa com 40 pessoas num cubículo. Era uma doideira. E aí, no dia seguinte dessa festa, eu fui pro South by Southwest, o Festival de Inovação no Texas, pra também dar uma oxigenada. Oxigenar, pô, você vê coisa diferente, sair do... E foi uma experiência fantástica, assim, de inovação. tanto de vivência quanto de conteúdo, de formato. Era um troço muito maluco, assim, porque eles te provocavam, dizer assim, ó, cara, é um evento com um FOMO gigantesco, estuda o evento, porque tu não vai conseguir ver tudo. Então tu tem que estudar antes. E se certeiro, cara, senão você não faz nada. E 15, 20 minutos por palestra. Não gostou do começo de uma, sai, vai pra outra. E era um evento numa cidade. Cara, puta, aquilo mudou minha cabeça já como evento, como experiência. E aí, como conteúdo, eu comecei a... Eu estava muito tempo na operação e pouco olhando para fora, para tendência e tal. Eu também consome, né? A operação de um negócio desse aí. 2 anos, né? 500 eventos. Você tá louco. E aí eu olhei pro mercado de novo e falei, cara, vai mudar tudo de novo. E aí, bom, já não era tão bonitão de merda na época, mas mesmo assim, meu sócio era um grupo RBS, o maior grupo, né, de comunicação do Sul, da Globo lá e tal. E, pô, como é que eu vou explicar para os caras que vai precisar ser feita uma transformação digital, que, né, a gente precisa mudar e tal, e eu queria dar alguns passos que, né, os meus sócios não queriam dar, né, e eles estavam bem, estavam acomodados com isso, tudo certo, e eu entendi que, cara, não fazia mais sentido para mim, porque realmente eu falei, cara, vai mudar, e se nós não mudar, daqui a pouquinho esse negócio vai começar a ruir, né? E saí dos Temperados, dei minha parte dos Temperados para eles, para criar o N-Loucos, né? E aí foi um peitaço, assim, que os caras começaram... Tá louco? Por quê? Né? E aí eu fiquei um ano preparando e conheci a Forol, que era uma empresa de tecnologia, né? Porque era justamente isso, assim, era essa questão do dados, da tecnologia, da propriedade da audiência, que era uma coisa que eu falei, cara, eu não tenho nada disso. Eu tenho uma puta plataforma de conteúdo, de brand, de experiência, mas eu não tenho dado de ninguém. Eu não tenho a última milha, eu não sei. Eu fazia um conteúdo, eu enchia um restaurante, mas eu não sabia quantos tinham ido lá por minha causa, e eu não conseguia rentabilizar isso, né? Então eu falei, pô, precisa mudar o modelo de negócio, e era nessa drástica, né? O 360, né? Mais um 360. E aí demos mais um plot aqui para chegar nesse, né, formato, num modelo de negócio muito único. Eu sempre acreditei muito nisso. Assim, eu falei, cara, o Temperados tinha isso e o Wine Loucos tem ainda mais, que é tão único que a gente não tem um concorrente direto.
né? Aí não vai ter não, viu? Então, assim, eu tenho um concorrente que vende experiência? Tenho. Tenho um concorrente de branded content? Tenho. Tenho um concorrente de evento? Tenho. Mas nenhum faz os três, né? E quando a gente faz os três, a gente acaba tendo uma força e uma conexão, porque uma coisa vai ajudando a outra, uma coisa gera prestígio para outra, né? Então, Aí quando você tem um share tão importante do mercado, cara, vai ser difícil alguém... então, e aí eu comecei, a aposta do Anilocals foi, cara, vamos começar. Mas antes da gente entrar em mais detalhes, contextualiza, porque você começou um projeto de experiência na época que ninguém podia fazer experiência, né? Então, O Dani veio aqui, a gente entrevistou ele e ele falou, cara, quando ele me falou a ideia, eu falei, cara, você é louco? Tipo, tá todo mundo travado, fechado. E falou, cara, não, quando eu abrir, a gente vai estar preparado, né? foi isso, assim. Cara, na verdade, a gente tava com um projeto já né, trabalhando Desenhar já. por um ano, né? E eu tava aqui em São Paulo, né? Eu ficava durante a semana aqui, final de semana ia pro Sul. E aí eu me lembro que no dia 12 de março, nosso escritório era ali no Cubo do Itaú, assim, no dia 12 de março, que foi um dia antes de estourar de vez a pandemia, eu tinha tido o primeiro caso no nosso escritório lá, e aí nós, não, mas, putz, isso aí uma semana vai passar, isso era na nossa cabeça naquela época, né? Mínima ideia do que tava vindo, né? E aí no dia 13, uma sexta-feira, 13 de março, eu fiz reunião com meu sócio lá no Sul, e a gente falou, cara, vamos fazer, vamos. E aí estourou a pandemia. E aí a gente, cara, não é possível, né? E nós com um time pesado, com investimento, e, cara, e aí foi muito legal porque eu falei, eu vou entender total se quiser abortar, mas se quiser fazer, eu acho que tem uma oportunidade aqui que é da gente investir na baixa. Estruturar agora. E aí a gente, não, vamos. E aí eu né, fiquei ali, óbvio, aquele tempo que tava todo mundo 100% isolado, fiquei em casa também, né, mas planejando. na primeira oportunidade de sair, eu saí, fui pra Serra, fui pra Dom Giovanni, lá, nosso amigo Dani, me deu a chave da pousada e falou, meu, fica aí, né, não tem ninguém na pousada, mas assim, passou a vassoura ali que já tá bom. Cara, e aí eu fiquei na vinícola, eu era zelador da vinícola, mas fiquei um mês lá praticamente, foi uma experiência também inusitada, assim. E era um espanto, a gente chegava para conversar com as vinícolas, eu me lembro, assim, tinha reuniões que a gente fazia com 2 mesas de distância, e eu falava, não, então, tô abrindo uma plataforma de enoturismo, né, e os caras... Tá vendo o que tá acontecendo aqui? Máscara. Mas a gente tem um lema que eu aprendi essa frase não é minha, eu aprendi com o Alfredo Fedrizzi, que era meu chefe na escala, que é, quando a maré sobe, sobe todo mundo. Né? E esse é o lema da nossa empresa. Minha equipe, eu encho o saco com essa frase, porque eu realmente acredito nisso. E a gente, tanto como assim, cara, o mercado vai crescer, independente de estar com a gente ou não, mas esse mercado vai voltar. E o mercado precisava disso. O mercado do turismo apanhou demais. Ao passo que o vinho explodiu na pandemia... o enoturismo... Né? O enoturismo, ele era a vida de, cara, 80% das vinícolas. Não, quem depende do porta a porta ali, do pessoal que pega o carro e anda pela rota do vinho lá, cara, e a quantidade de família, né, que a gente, conhecia, via que dependia daquilo. Então eu falei, cara, não, nós vamos fazer. E a gente criou um marketplace, né, que foi o primeiro marketplace para vender experiências de enoturismo. E falou, a gente vai vender aqui, ganha-ganha, então assim, não precisa botar nada na frente. Eu vou ter uma comissão do que eu vendo na plataforma, e eu vou investir em conteúdo e marketing pro teu negócio. No meio da pandemia, os caras olhavam, por favor, né? vai, né? Tipo assim, um louco aqui querendo... Onde é que vacina? E aí a gente acabou... É o momento perfeito para você abrir portas, né, cara? Com essa ideia que na hora parecia maluquice. E como eu já, de novo, não era um aventureiro, os caras já me conheciam muito por causa dos projetos, então, né, tinha uma certa credibilidade para saber que eu ia de fato fazer aquilo. Alguma coisa ia sair, né? Então, a gente investiu, cara, e a gente tomou conta do mercado naquele momento na Serra Gaúcha. Né? Do nada apareceu, né? Do nada. Do nada o negócio já estava estruturado. A gente lançou, cara, 1º de junho de 2020.
né? No meiaço da pandemia. E aí a gente começou a ver até que foi um acaso, né? Que por causa das restrições de distanciamento, de quantidade, as vinícolas começaram a precisar de tecnologia para isso. Então ela precisava ter o horário marcado, o teu horário ser diferente do horário, né, do outro cara e tal. E as vinícolas eram muito porta aberta. Elas eram, chega lá e tem E lugar. bora, vem, Bora. já era. E a gente começou a introduzir também muito essa coisa do reservar Organizar. para antes, sabe? Profissionalizar muito isso. Com um nível até disso, de tecnologia, que esse cara ia ter que investir uma grana. Grana. Cara, a cabeça da vinícola, da grande maioria das vinícolas, esse cara, o negócio do cara é fazer vinho, né? Deixa eu... O turismo, a hospitalidade é um plus para a grande maioria. Poucos nascem com a visão de, pô, não, eu quero receber o cara aqui e tal. Lá pela Santos eles entendem a importância disso, né? Mas muitas vezes, até quando o cara tem um budget para gastar em marketing, ele vai gastar em vender vinho, não em vender experiência. Por mais que a venda da experiência seja uma venda de vinho relevante, e é a experiência mais marcante que o cara vai ter com a tua marca, que é ele vai na tua casa. Aí o valor agregado aumenta, né? O share aumenta você fideliza, a fidelização é, porra. Depois que o cara faz uma experiência no turismo, ele muda a relação dele, primeiro com a região que ele vai. Então essa coisa, o vinho brasileiro, não tem vinho brasileiro bom. Se o cara fez uma experiência no turismo, ele não fala mais isso. Total. Cara, bate no peito, não interessa a região. Ele não fala mais isso. Tem vinho bom, tem vinho ruim em qualquer lugar do mundo. Do mundo, total. Né? Mas ele cria uma conexão, porque ele conhece as pessoas, ele conhece a história, ele conhece o processo. Eu aprendi... O storytelling do vinho é incrível, né, cara? E eu aprendi, cara, assim, na marra até, assim, a respeitar. Assim, cara, vocês são loucos de... Não é eu que sou louco de fazer uma plataforma de turismo na pandemia. Vocês são loucos de, cara, a safra pode dar errado se cair uma chuva na hora errada. Fudeu tudo. Olha o nível de insanidade desse negócio, entendeu? De risco desse negócio. E o tempo que você tem que deixar na garrafa, e a produção, e o cuidado. Então, é um respeito, assim, que eu tenho muito grande por isso. Fala, produtor de vinho, principalmente ali do Serra Gaúcha, ali, o sul, mais tradicional mesmo de viticultura, guerreiro, cara. Meu lema aqui pros caras, assim, são guerreiros. Cara, total, guerreiro. Total. E aí, cara, a gente, né, começou muito nessa batida e começou vendendo. Eu me lembro que em 2020 a experiência mais vendida era o piquenique nos vinhedos. Por quê? Porque era um distanciamento com natureza, as pessoas não aguentavam mais ficar trancadas em casa, com vinho, que era o que era o psiquiatra natural da pandemia, foi o vinho, né? E então, cara, a gente vendia horrores dessa... Não, eu lembro do episódio do Dani aqui, que ele falou, cara, a gente teve que travar a plataforma lá, porque de um dia pro outro vendeu mais do que a gente conseguia suportar, e pandemia, não sei o quê. Cara, tinha um puta de um bosque lá. Quando a gente ia imaginar que ia ter que colocar limite de vendas, né? Cara, então, era isso, assim, o Jacob, que é uma figura rara, assim, um grande amigo também, que é o chefe que tem o restaurante no Giovanni Naturi, esse é muito mais louco que todos nós juntos, assim. E ele chegou assim, vou botar aqui, enquanto nós vamos fazer um restaurante, mas quando não tem restaurante, eu vou botar um food truck aqui e nós vamos fazer os piqueniques para vender. E de fato, assim, cara, era com distanciamento, não tinha nada de errado. E tinha um bosque gigantesco. Porra, vamos embora, né? Porra, não tinha muita restrição. E aí, naquela época, não passava pela cabeça, eles assim, não, vamos botar uma quantidade restrita. Falei, cara, deixa aberto, mas, sabe, até a ingenuidade nossa que tava começando o negócio, não sabia que precisava ter tanto isso. E, cara, teve uma noite, assim, uma sexta-feira, cara, que vendeu 30, 40 experiências, que pra gente no começo era um troço assim, o que tá acontecendo? Será que não é... Hackeado. Hackearam, E aí ele olhou do outro dia e falou, cara, talvez a gente seja preso, mas vambora, vamos atender, assim, paramos a plataforma para parar de vender, porque era isso, assim, as pessoas estavam desesperadas para ver uma experiência, né, cara, e para... Não, pra sair de dentro de um apartamento, pra ver gente, para ver, e até pra natureza, né, sentar na grama, encostar na grama. Sentir a terra, né, velho, você tá louco. Reconectou muita gente, né, então... Isso vocês estão falando do sul do país, hein? Que ainda a maioria lá ainda vive em casa, tal, tirando a grande capital ali.
pessoal... Agora imagina a gente aqui em São Paulo, enclausurado nessa cidade cinza. Eu me lembro que a primeira vez que eu vou, depois que estourou a pandemia, de novo, eu ficava a semana toda aqui. Quando estourou a pandemia, eu parei de vir, fui pra Serra, aquele negócio e tal. Eu fui voltar pra cá em janeiro de 21. E ainda tava bem complexo, tanto que em março deu aquele outro, né, fechamento. E eu me lembro, cara, de ir na Rua dos Pinheiros, Final de ano, carnaval. sair pra jantar. Eu não sei se era janeiro, mas acho que sim, tá? Eu tava na Rua dos Pinheiros, fui jantar com o Diego Bertolini e mais um produtor que veio da Itália, que tava aqui com uns vinhos e tal, uns puta Chianti foda. Ele falou, nós somos no Cozinha 212. E aí tinha aquela restrição que o restaurante podia ficar até... O pedido tinha que ser feito até às 8. Às 8. E às 9, 10 tinha que estar todo mundo já ter ido embora. Pedi uma pancada de coisa e... Cara, era uma experiência tão maluca, assim. Falei, meu, chegava, já tinha que pedir tudo, sabe? E eu me lembro, cara, de sair na Rua dos Pinheiros, que é aquela zoeira, né, eterna de gente o tempo inteiro. Metrô, olhar trabalho. pro lado, cara. E rolos de feno, né? Aquela cena de filme, né? De filme, nunca vou esquecer, cara. Então era uma época maluca, mas que o vinho ganhou um protagonismo forte na vida das pessoas, né? O vinho nacional muito mais. O vinho nacional cresceu demais, porque tinha não uma certa restrição também de Pra foca. importar era mais difícil e tal. E o enoturismo foi o primeiro turismo que voltou. Ele voltou antes dos grandes... por exemplo, lá no sul a gente tem Gramado e tem... De estrutura bem, mais né? tranquila de... Gramado demorou mais para voltar. Porque Gramado era família, era, né, o vinho voltou antes, porque o vinho tinha mais natureza. É uma coisa mais individual, né? Menos aglomeramento, menos tudo. Então, a gente surfou um pouco essa onda sem querer, né? Mas... Não, sem querer não, né? Pô. Não. Planejar. Quisemos pôr, mas assim, a pandemia ninguém planejou, né? É isso. Então a gente estava bem preparado, mas... E aí, quando o negócio começou, né, eu já comecei com o branded content, com o conteúdo junto, que era algo que também, assim, meu, por que o teu negócio... Até hoje, as maiorias das empresas, 90% das empresas não fazem isso direito. Não fazem. 90% eu tô sendo... Não, tá sendo querido. Tô sendo legal aqui, cara. Não faz direito, cara. Não faz, cara. É muito louco isso. Cara, então a gente começou com um time de conteúdo. Falei, não, eu não só quero ser a plataforma que vende as experiências, mas eu quero ser também referência em conteúdo. Precisa o desejo também, né? No turismo, porque eu preciso apresentar isso, né? Porque eu falo assim, cara, o mundo do vinho tem uma complexidade que nenhum outro mercado no planeta Terra tem. Não existe. Tu chega no supermercado, não tem nenhum produto que tenha mais SKUs, mais quantidade diferente de rótulos do que o vinho. Tem literalmente mais de 1000 garrafas num supermercado qualquer. Então, assim, num tempo de excesso de informação que a gente vive, o consumidor chega ali, olha aquele mar de vinho e fala assim, por país, por uva. Ele acaba pegando o que ele conhece mais por medo de errar do que querer acertar. Aí vai nesse novo mundo, pega por uva, Cabernet, Merlot, tal. O conteúdo, ele é tão importante no mundo do vinho para isso, para a gente mostrar as coisas diferentes, né? Mostrar um espumante, né, incrível da Serra Gaúcha, Nature, que talvez esse cara não vá conhecer se não for pelo teu canal. Aí, tipo, um publicitário que é um storytelling mais legal do que a família que produziu, que não sei o quê, que... Porra, isso aí é incrível, cara, é incrível, é incrível. Exatamente, aliás, que maravilhoso esse queijo. 6 meses de maturaçãozinha. Não. É animal. Com esse espumante, a hora que você comeu, eu falei, cara, isso aqui com espumante vai ser bom demais, aqui, galera. A corzinha aqui, mostra aí, produça. Ih, aí, ó. E a Gasaro tá fazendo espumantes muito legais, cara. Muito. Essa Nature tá impressionante. Cara, eu sou apaixonado... desculpa aí, galera, tô falando boca cheia aqui. Eu sou apaixonado por Nature, cara. Eu também. Pra mim Pra mim, eu não gosto de coisa doce, né? Não, eu gosto também. Acho que o doce tem um momento dele, mas... Mas enfim, cara, e aí o negócio foi... A gente trouxe muito forte o conteúdo e a gente começou com
fazendo websérie, fazendo guias, pocket, guias impressos. Aí já vem todo o know-how que você já tinha do... Que é um negócio que eu já fazia lá atrás. Eu falei, pô, mas eu quero fazer isso pro vinho. E aí também, hoje em dia os caras olham, meu, guia impresso, 2025. Eu falei, cara, sim, porque Tem o o que público, né? acontece? Curadoria, entendeu? Eu sempre acreditei em curadoria. Eu acho que o papel de quem faz conteúdo, comunicação é esse, é curar e dizer, cara, mas eu faço a curadoria a partir da vivência. Eu não faço a partir da parte técnica, entendeu? Eu não vou te dizer, não, tu tem que conhecer. A experiência por experiência, né? Porque, cara, eu fui em 200, 300 vinícolas, literalmente, vivi um monte de experiência e falei, pô, isso aqui é legal. Tá. E as experiências que a gente vende, alguém do nosso time vai, entendeu? Às vezes até a gente pode começar a vender sem, porque a gente já conheceu alguém que foi e tal, a marca. É uma indicação aqui, uma outra ali. Começa, não dá pra... Mas, cara, a gente faz questão de ir até porque a gente tá vendendo aquilo e tem que assinar embaixo. É a tua marca ali, né, cara? Tudo aquilo que você construiu. E aí, Tem uma hora que você chegou aqui no escritório, no estúdio, tinha um guia ali do... fui feliz que eu vi o guia ali, isso é legal de ver. Assim, como a gente veio de uma era pré-digital, Sim, que o digital, quando a gente começou a trabalhar, era e-mail. sim, Você não falava de internet, né? Eu peguei a época que o máximo que fazia de digital era e-mail marketing. total. Então era uma outra, era anúncio, né? Muito anúncio de revista, rádio, mídia tradicional, e digital era e-mail marketing, era o que tinha. Lá pelas tantas começou um banner. Um banner nos portal do UOL, que tinha uns kbytes que não era impossível de conseguir deixar os vídeos naqueles kbytes. Enfim, mas tipo, o impresso, eu acho que muita gente larga a mão assim, esquece do tradicional. E, cara, eu acho que o tradicional ele funciona muito em várias ocasiões, Total. melhor do que o digital, cara. Eu também acho. É. E isso, pra mim, Porque é um formato. tem isso. Hoje, a gente vende mais de 500 experiências no site. Tá? Então, a gente já vive um problema que é de ajudar a fazer a curadoria ali dentro. Né? Fazer uma busca, fazer a categoria, fazer o guia ali dentro, digital e tal. Então, o físico, a gente se força a fazer um nível de curadoria para estar ali muito grande. Porque eu não tenho cada página que está ali eu pago. Total. E a gente distribui o guia de graça. Né? Então, essa é uma premissa nossa também, que a gente não vende o guia. Porque a gente quer que ele seja acessível. Primeiro a gente fez o guia do Uruguai, depois a gente fez... esse é o segundo. É o segundo. Já que a gente faz. Depois a gente fez o guia da Serra Gaúcha, e agora a gente fez um guia de novos terroirs brasileiros. Legal. Esse assim, ó. Designer falando aqui, galera. O negócio é muito bem produzidinho, ó. Vou dar uma folheada pra vocês aqui, ó. Aí, formal. Então, ó. Eu, como designer, fico feliz de conseguir ver algo bem diagramado, bonitão, assim, ó, com bom gosto. Dá gosto, assim, de folhear o guiazinho, assim, cara. Sem brincadeira, dá gosto mesmo, porque a gente vê muita porcaria por aí ainda hoje em dia, né? Feliz com esse aí. E a gente, de novo, faz é o nosso time que faz. Né? Então, a gente trouxe isso muito forte e a gente distribuiu mais de 50 mil exemplares desses guias, dos 4 que a gente já fez. E o e-book deles já foi para mais de 100 mil pessoas. Né? Então, ele acaba sendo uma ferramenta de muito forte assim, de promoção. Porque é isso, assim, não existe também um guia de enoturismo, né? Existe guia de vinho. Vinho brasileiro, vinho chileno, Então a gente vinho argentino. faz esse espaço também de fazer né, já que a gente é uma plataforma, conhece. Tem um know-how, tem contato. E o legal nesses guias, a gente não fala só do que a gente vende. A gente fala de coisas que a gente não vende, né? Porque justamente, cara, senão eu não vou... senão é só você entrar no site. Não, e eu não vou ser a referência se eu for só comercial. Então tem um olhar editorial nisso, né? E aí, cara, veio forte, a gente começou a fazer as webséries no nosso canal do YouTube também, que era uma coisa que eu sempre quis fazer. E aí são webséries, são wine trips. Então a gente vai nas vinícolas, faz os roteiros que a gente, né,
Vende. vende e tal. Isso é legal. E muitas vezes a gente até faz. O Uruguai foi um caso legal, foi a primeira websérie que a gente fez. A gente fez a Wine Trip antes de começar a vender os lugares de lá. Porra. Foi justamente para mapear, entendeu? E aí, cara, quando veio o conteúdo, que era o segundo pilar do negócio, e eu tinha prometido que eu nunca mais ia trabalhar com evento, porque eu falei, cara, 2 anos, 500 eventos lá, né? Mas, Saturou, né? Cara, não quero mais, isso é pra louco, evento, cara, é o que mais desgasta, assim, né? Pô, um por dia, então aí... Mas, cara, foi lá pelas tantas, né, a gente, um pouco do olhar, né, de empreendedores, de oportunidade e tal, e de saber fazer alguma coisa, começa a surgir assim, pô, cara, eu quero fazer um evento de vinho num lugar, o primeiro evento que a gente fez proprietário foi no Cais Embarcadero, lá em Porto Alegre, que é um lugar super bacana, turístico, na beira do porto, lá, lindo, que era um lugar que a gente adorava. Eu falei, pô, cara, a gente quer fazer um evento de vinho aqui, a gente quer fazer com vocês. Nós não estamos fazendo, mas, pô, beleza, vamos fazer. E a gente criou o Vinho no Cais, e o primeiro evento, botamos, cara, 1.500 pessoas num fim de semana lá, uma doideira, e era só com vinho brasileiro. Então aí eu comecei também a conectar essa coisa assim, não, cara, vou fazer isso com as vinícolas que eu vendo, porque isso vai agora você tem conhecer o enoturismo, a riqueza de dados que você não tinha antes, né? e aí a gente começou a ver isso assim, cara, eu tenho uma quantidade de pessoas, porque a coisa do digital, a recorrência para um marketplace, para um e-commerce é muito importante. Aí é a base, né? No enoturismo, a recorrência é muito baixa. Porque tu vai fazer uma viagem agora esse final de semana, quando que é a próxima que tu vai fazer? Vai demorar. Se for um heavy user, vai ser 3 meses. O normal é 6 meses, 1 ano. Aí, Então, mais até de regiões distantes, assim... eu digo, né, aí como a gente tem coisas mais perto, eu falei, bom, mas se eu começar a oferecer... Eu tenho esse cliente na base, e eu sei que tem uma quantidade de gente que está aqui no sul. Pô, se eu oferecer um evento legal com vinícolas, uma experiência bacana em Porto Alegre, os caras vai. E aí começou assim. E aí, o mosquitinho pica e o cara, não, agora vamos fazer. Aí voltou aquela adrenalina no sangue. Mas foi muito porque a gente viu a importância da experiência do evento, como promoção do enoturismo. Total. Tudo que a gente faz, cara, no fim das contas, é para reforçar isso. Aí um banco de dados paralelo também, que vai ter interesse em comprar as experiências, é uma coisa que meio... Aí a gente fez, depois disso, a gente fez um evento lá no Uruguai, chama-se Albarinha e Mar. Eu sou apaixonado pelo Uruguai. Sou, assim... Pô, é quintal de vocês ali. Perto, né? Como o Rio Grande do Sul não tem praia... É mais fácil ir pra lá daqui pra São Ou vai pra Floripa, ou vai pro Uruguai. Eu era do time do Uruguai, sempre fui. Então, eu só amo o Uruguai. E aí eu falei, cara, eu sempre quis fazer um evento lá, né? E queria fazer um evento de vinhos uruguaios, mas não queria fazer um evento de Taná, né? Eu queria, porque eu vejo um movimento acontecendo, que é o Albarinho trazendo uma modernidade, um frescor para o Uruguai muito forte. É um contraponto com o peso do... E para mim, o Albarinho vai fazer pelo Uruguai nos próximos 3, 5 anos mais do que o Taná fez nos últimos 30. Tem um monte de enólogo lá que quer me matar quando eu falo isso, mas é o que eu vejo. Porque, de novo, às vezes o consumidor dá essa batida. E o Uruguai bomba quando? Bomba no verão. No verão, o cara não quer tomar um Taná na beira da praia, no pôr do sol. O Alvarinho é perfeito. E aí a gente começou a ver que também tinha uma gastronomia do mar lá no Uruguai, de frutos do mar, de pirones e de... Cara, Mas o Uruguai hoje também ele já tem uma linha de eventos durante o ano que foge um pouco também só desse verão, né? O uruguaio ali, né? Já tá dando uma estruturada um pouco maior. O Uruguai sempre trabalhou, tanto que eles têm um evento que a gente já trabalhou junto também, que chama-se Taná e Cordeiro, que é o evento principal do Uruguai hoje. Só que ele trabalha o inverno, e ele não fazia nada no verão. E eu falei, cara, nós provocamos até ele, falou, nós vamos fazer um evento pro verão. Chama-se Albarinha e Mar, é quase que um contraponto ao Taná e Cordeiro, que é totalmente complementar, não é concorrente, mas porque a gente quer trabalhar o verão. E aí a gente criou o Albarinha e Mar, cara, fez um
um Wine Festival no La Susana, que é o beach club mais legal que tem em José Inácio, na beira da praia, pôr do sol lindo. Uma experiência, assim, daquelas loucuras, assim, cara, e agora? Vamos fazer aqui num feriado em novembro. Será que vai ter gente? Nós cobrando R$ 800 o ingresso? Um frio na barriga, maluco. E, cara, demos sold out na primeira edição, 550 pessoas, até era para 500, botamos mais 50. Sempre cabe um pouquinho mais, né? Não, a gente cabia 600, mas a gente sempre faz para menos para ser mais confortável. É. E aí ali começou, eu falei, putz, isso aqui, né, mudou, isso aqui é importante para o nosso negócio, tanto financeiramente, né, porque a gente também conseguia, o evento pra gente, ele conecta as 3 áreas. Ele conecta a experiência, né, o ticket do evento, ele conecta o conteúdo, porque eu consigo trazer mais patrocínio, né, trazer... Movimenta, né, cara? E ele conecta a venda, porque eu vendo exclusivamente na plataforma, né? Então, eu acabo também, crio um evento muito legal, que a venda exclusiva é minha. Então, eu faço girar a roda inteira, né? E aí a gente fez... esse evento do Uruguai mudou muito a nossa vida. Por mais que a gente já vendesse eventos muito legais de vinícolas, né? Então, um grande marco pra gente foi começar a vender a Vindima da Garzon, né? Que é a festa da Vindima com Francis Malma, que é o evento, cara, Porra, que mais incrível. legal da América do Sul, ponto. Não tem nada mais legal. Mas tem muita coisa legal, mas esse evento é único. E a gente começou a vender isso também, e só a gente divulga no Brasil, a Garzon não divulgava nada aqui, e a gente começou a dar sold out com 3 meses de antecedência nesse evento, e foi uma loucura, assim. Então, abriu muita porta pra gente lá no Uruguai. E aí a gente, bom, agora vamos começar a investir em alguns eventos proprietários nas regiões que são o nosso foco. Hoje a gente tem 3 regiões que a gente apostou e falou, cara, essas são as que a gente mais vai investir, que é Serra Gaúcha, no Rio Grande do Sul, né? Que ainda é o maior mercado, é o berço. A maior produção. De genoturismo também, né? Total. Por mais que tenha outras regiões, ainda tá muito engatinhando ainda, né? O Uruguai, que, né, eu tinha essa ligação e eu também, mas eu via um potencial de, cara... Porque os caras são muito ruins de marketing lá, né, cara? Mas aí, quando a gente foi fazer a expansão, o natural é tu olhar para Mendoza e Chile. Tudo bem, sim. Bem mais. E a gente falou, não, nós vamos pro Uruguai. Entendeu? Um pouco nesse contraponto de, cara, nós queremos... Aqui tem um pouco daquilo, quando a maré sobe todo mundo, a gente falou assim, ninguém tá olhando para isso aqui, tem muita experiência legal, nós vamos tomar conta disso aqui. E a gente acabou se apropriando. E aí, lá pelas tantas, em 2022, a gente recebeu um investimento, fez uma captação, né, um aporte de investimento para fazer uma expansão maior. E a gente tinha que escolher mais um mercado que a gente ia expandir. Né? E aí, de novo, agora é óbvio que vai ser Chile e Argentina. Ele falou, não, agora nós vamos investir no Sudeste, porque o que está acontecendo com a dupla poda vai mudar essa região. E o enoturismo, né, a gente olhou assim, para o dado que a gente, né, tinha e falou, 60% do cliente que a gente tem que compra na plataforma vive no Sudeste. Se eu começar a oferecer uma experiência mais perto para esse cara, a chance de aumentar a minha recorrência é muito maior. Né? Então eu falei, vamos entender o que tem aqui. E a gente sempre teve muita sorte, talento / sorte, mas... A sorte só acontece quando tem talento para dar um respaldo. De abrir o mercado com a principal vinícola daquele mercado. Então, assim, a gente abriu o Uruguai com a Garzon, a gente abriu São Paulo com a Góis, né? Então, a gente começou no Sul com a Valduga, depois Miolo. Então, sabe, tivemos essas conquistas importantes de ter a venda exclusiva nesses lugares. Então, isso é muito legal também, porque nos dá uma uma capacidade de investir. Porque tem que, você não vende hoje, claro, você tem um banco de dados, você tem uma força maior, mas no começo eu imagino o quanto de investimento para captação. Não, mas era importante porque era isso, as vinícolas traziam muito cliente, né? Hoje, no último ano, a gente originou mais de 65% das vendas foram originadas pelo nosso conteúdo. Né? Então, cara, isso é muito importante, porque
nós vendemos mais de 100 mil experiências no último ano, né? Então começa a virar uma coisa importante, assim, de originação no mercado. E aí a gente, cara, de novo, há 3 anos, os caras de novo nos chamando de louco, falando assim, meu, por que vocês vão investir aqui em Espírito Santo do Pinhal, em Lavras? Eu falei, cara, porque eu acho que esse negócio maré vai subir aqui e nós vamos estar posicionados de novo. E tá acontecendo. Não, e já tá posicionado. Eu mesmo, até comentei contigo, comprei experiência ali em Santo Antônio do Pinhal e tal. E, cara, porra, puta. Pra quem gosta de algo prático, tudo concentrado num único lugar, pra você não ter que ficar visitando vinícola por vinícola, site por site. Imagina que tinha que ir, antes a gente tinha que entrar em cada site pra achar. Ruim, e as informações são ruins, desatualizadas, não tem as fotos legais. Mas aquilo, né? A vinícola faz vinho, esquece todo o resto. Né? Então a gente investiu muito aqui e aí agora a gente começou a entrar também nos eventos de alta gama, né? Então começamos a fazer alguns eventos também muito pelo Uruguai, por esse evento que a gente faz do Albarim e Mar lá, que a gente faz 2 edições por ano, a gente faz a abertura da temporada em novembro. E o fechamento. A abertura esse ano é 22 de novembro e o fechamento ali pelo carnaval e tal. E ali a gente começou, falei, não, pô, tem como a gente subir um pouco a régua, fazer alguns eventos mais de alta gama, porque não tem ninguém fazendo no Brasil, né? O impressionante é isso. Tem muito evento legal B2B, né, que a gente fala, que é para convidado, para o mercado, para o trade, para influenciador, imprensa e tal. Mas para o B2C, para o público final... B2C é ingressinho de R$100 ali, degustar um monte de vinho que nem dá vontade às vezes. E a gente vendeu muitos desses eventos e a gente falou, cara, eles têm o seu papel. Tem o público, total, Mas tem uma demanda interessante que não está sendo atendida, então vamos ocupar isso também. E a gente começou a fazer alguns eventos, então a gente tem um evento lá no Sul que a gente faz, chamado Íconos de Sudamérica, que é um evento que a gente faz com 18h35, em Gramado, Canela, lá junto com Kempinski, que é um lugar divino, assim, maravilhoso, que são 16 vinícolas da América do Sul, né, que só com vinhos ícones, então só vinho de alta gama. Aí foi um sucesso, assim, a primeira edição, agora no meio do inverno. Depois a gente fez um outro evento no Uruguai chamado Tormenta, que é um evento para trabalhar a carne. Aí é um evento de inverno no Uruguai, né? Então é carne, frio, wagyu uruguaio, sabe? Grandes vinhos. Aí a gente fez com vinhos da América do Sul também. A gente fez lá no Fazano, em Punta del Este, com o Alejandro Virril. É a primeira vez que o Virril foi pro Uruguai, então foi uma loucura, assim, foi uma puta experiência. E é um cara ímpar, né, velho? Não. Foi o quê? De bermuda, cabelão louco, o bicho é foda, né? E é isso, cara, eu só cruzo os braços, eu fico bebendo e aprendendo com esses caras, assim, é uma oportunidade. Bebendo direto da fonte ali. Pô, fantástico, assim. E ele é um cara muito a família, né? Muito empreendedor, assim, também. Eles fizeram um império lá em Mendoza, cara. É um negócio muito legal mesmo. Até cervejaria os caras têm. E muito simples. Os caras, meu... Não, você vai lá quando eu fui na Casa Virril, tava ele lá, loucão, passando em todas as mesas, assinando garrafa, trocando uma ideia com todo mundo, assim. A fechar de humildade que o mundo do vinho precisa, às vezes. Tipo, trazer a pessoa pra terra, falar, volta, porque o vinho é terra, é gente. E é isso, cara. Ele dá uma aula disso lá, cara. Cara, isso é muito importante porque, assim, eu vim da gastronomia, né? Antes do vinho. E a gente viu o chefe virar uma celebridade, né? E a gente viu o ego de muitos passar do ponto, né? Até hoje isso e tá acontecendo, eu vejo muito o que estava acontecendo há 15 anos na gastronomia tá acontecendo hoje no vinho. Eu aposto que nos próximos 3 anos a próxima celebridade é o enólogo, é o sommelier. Ele já tem um papel diferente que ele tinha antes, né? Mas hoje as pessoas não sabem falar o nome de 5 enólogos, o público final. Não, total. Mas ele sabe falar o nome de 10 chefes, porque tem Masterchef, porque esses caras entenderam. Então, eu digo de furar a bolha. Sim, total. Né? E eu realmente acredito que o enólogo, especialmente o sommelier, vai furar essa bolha nos próximos anos. Mas é isso que tu falou, é importante que ele, cara,
Volta aqui, deixa aí. Afinal, Terra, terra, gente. porque, cara, o vinho é isso, né? No fim das contas tem toda essa história, essa simplicidade, Mas eu acho que isso daí é uma coisa cíclica Alguns conseguem chegar nesse grau de maturidade, de entender que as coisas te levam pro lado mais simples da vida. Outros não, outros se perdem mesmo, o ego sobe e não volta pra terra. Mas, as pessoas que a gente entrevista aqui, com mais bagagem, assim, cara, é um show de humildade, velho. cara, Que me dá uma tranquilizada, assim, sabe? É diferente. porque e esse é o ponto, assim, a gente lida com muita vinícola, cara foda, sabe, de alto nível, assim. E aí, quando eu vejo um desses que começa a cantar de galo, assim, uma postura, eu falo assim, velho, a gente lida com os caras tão mais foda, que são tão mais simples, então pra que essa postura, sabe? Porque eu acho que, de novo, o vinho, né, especialmente o vinho brasileiro, precisa desse trabalho de apresentar, de estar junto, né? O vinho brasileiro não concorre, a vinícola brasileira não concorre com a vinícola brasileira, entendeu? Não, a gente tem que ganhar mercado, é uma outra época. É outra É coisa. mais ou menos igual o pessoal do Douro fez, criaram os Douro Boys lá, pra vir abrir mercado aqui, eram todos amigos, falou, pô, a gente sozinho não é nada, mas a gente junto, a gente faz um barulho. O Brasil tem que tomar uma postura muito parecida com essa, cara, de, tipo, se unir pra fazer um barulho um pouco maior e não cada um com a tua bandeira ali. Cara, total, porque, de novo, a concorrência é o vinho do contatinho, entendeu? Esse é o problema. É o cara que, os caras metendo etanol na bebida, esse é o nível da concorrência, entendeu? Então, assim, cara, você precisa estar unido para crescer. Então, né, eu acho que tá, aí, de novo, a gente entrou nos eventos com essa pegada, e esse ano a gente, né, completou 5 anos. Eu brinco que a gente fez um modelo JK, assim, de 50 anos em 5, porque eu olho pra trás e falei, cara, o que a gente fez em 5 anos é maluco, assim, em termos de experiência. A gente vendeu mais de 350 mil experiências. Você falou 100 mil em um ano, desde o começo. Só no último ano foi 100 mil. A gente tá na Argentina, no Chile, tá em 4 países. A gente faz alguns eventos corporativos também, né, também agora, semana... A gente tem um evento no Uruguai que a gente faz com o Wine Summit, que a gente leva 50 C-Levels, um e-commerce Brasil incrível lá. Então, tem tanta coisa assim que a gente falou, cara, a gente queria, em 5 anos, a gente sentiu maduro, sentiu que o vinho ficou tempo suficiente na garrafa para fazer o principal evento da nossa vida. E a gente, né, criou um evento chamado Wine Locals Festival, que é a cereja do bolo. Assim, falou, cara, tudo que a gente fez em 5 anos, a curadoria, a vivência que a gente teve, a gente queria apresentar isso para o mercado. Mas isso de um mercado de alta gama, né? No mercado de alta gama, né? E aí a gente conheceu o pessoal do JHSF, fez uma sintonia muito boa, né? A gente começou fazendo esse evento no Fazano lá em Punta, e os caras toparam a nossa loucura de, cara, a gente quer fazer isso, mas eu vou fazer a curadoria, eu vou fazer, né? A gente vai trazer os grandes nomes, a gente quer trazer os enólogos, os sommeliers, caras importantes, trazer grandes com uma visão de o melhor de cada terroir. Então, trazer terroirs mesmos do mundo inteiro. E aí foi o primeiro evento também que a gente trabalhou o vinho da Europa, o Velho Mundo. Sim, tem Espanha e tal. Que para nós é um desafio maluco. Então, assim, eu voltei a estudar terroir, vinho e tal, né? De uma forma que foi muito legal, assim, pessoalmente, porque eu comecei a descobrir coisas, e isso é um pouco pra gente botar o pé para também começar a vender Europa daqui a pouco, né? E Portugal, muita coisa legal, Espanha. Então, enfim. Porque lá fora tem algumas coisas, mas eu não sei se tem alguma coisa focada em vinho. Cara, tem, de enoturismo tem, mas é muito plataforma, né? Não tem esses que eu tô falando, assim, de conteúdo, de curadoria, de, né, experiência. É muito pacote todo ali, né? É mais uma plataforma, mais um e-commerce que vem. Mas vende, vende o que diz, já vende no site da vinícola. Às vezes, né? Então a gente procura fazer esse trabalho mais de promoção, é importante. E aí a gente falou, cara, a gente quer fazer isso num lugar
incrível para chamar a atenção das pessoas, uma experiência que nunca existiu, né? E que também foi uma das melhores e piores ideias da minha vida, porque, cara, a gente resolveu fazer isso no Boa Vista Village, um lugar, né, em Porto Feliz, 1h15 aqui de São Paulo, que tem uma complexidade de fazer um evento. A gente tá fazendo, tem o Tasting on the Beach, que é um evento na praia, que é um festival para 600 pessoas numa praia, na piscina artificial, aí na praia que eles fizeram, que é um lugar Lindo, né, cara? absurdamente lindo. Eu falei, não, cara, se a gente fez um evento na beira da praia em José Inácio, a gente quer fazer nessa praia aqui. E aí, não, vamos embora. E aí, ali, numa curadoria nossa também, com vinhos mais leves também. Então, também isso, assim, cara, trazendo, botando do lado de grandes marcas, Champagne, Moët Chandon, Veuve Clicquot, com Cavegace, com Tera, com, sabe, no mesmo nível. Né, para mostrar, cara, o legal é tu entender a beleza de cada terroir e provar, ver que, cara, o Sauvignon Blanc da Tera é O incrível, rosé deles, cara. né? O rosé, né? Então, Desculpa, cara. Acho que eu falo. O rosé da Deira, cara, é um dos melhores do Brasil legal. pra mim, cara. Eu acho. E o enoturismo deles, cara, é inacreditável. É, o patamar do Inacreditável. público que você tá trabalhando aí no Muito festival, cara. Muito legal. Então, é isso que a gente quer mostrar, assim. Então, a gente fez uma curadoria, óbvio, olhando para o vinho, né? O vinho precisa entregar isso, mas querendo promover também o enoturismo desses lugares, porque são lugares muito especiais, né? Então, e também trazendo um olhar de masterclass, de grandes degustações orientadas por esses grandes enólogos, né? Então, de Novo Mundo e Velho Mundo, com uma curadoria que a gente queria ver, entendeu? Um pouco até egoísta, assim, dizer, não, eu queria fazer uma degustação de Gaia, da Itália. Porra, mas assim, tipo, não sei se vocês que estão assistindo aí já tiveram a oportunidade de entrar no Wine Locals lá e entender o que ele tá falando. Mas assim, a gente tá falando de 4 experiências simultâneas de patamares incríveis, aí depois de 2 horinhas mais 4, depois mais 4, depois mais 4, e depois o evento, assim, a gente... São 20 masterclass Ah, com esses winemakers e grandes especialistas, e o Taste on the Beach, que aí é um festival de encerramento, assim, são todas num nível... Cara, foi pra dizer assim, ó, bom pra esse melhor, a assim. gente botou o nosso nome, né? Então, assim, é Wine Locals Festival pra realmente dizer, ó, isso é o que a gente acredita, é a nossa curadoria e é o que a gente queria conectar no mercado. Então, a gente tá num momento super legal, assim, foi um pouco do nosso presente pra gente de aniversário, assim, de conseguir chegar nesse nível, conseguir chegar nesse momento, né? E desde o início a gente tinha essa visão, esse evento nasceu há 2 anos, né? Mas Quando a gente começou a pensar nele, mas a gente falou, cara, a gente precisa estar preparado para fazer isso bem feito, né? E agora a gente está animado aí com os próximos passos. estaremos lá, né, galera? A gente vai estar lá pro festival do fim do dia, lá na praia artificial, mas que é lindo demais o lugar. Tu não disse que é artificial, É. impressionante, assim. E estarei E o evento é, cara, em cima, a vista é de cima da praia. da praia, né? Vê a onda ali, cara, é muito astral. E gravaremos alguns episódios lá especiais, lá em parceria com a Wine Locals. E, pô, acho que vai Vai ser... ter uma turma boa para gravar lá. Vai ser- Vai faltar tempo. Pra... Ah, não vai dar, né? Tipo, quando eu te mandei as ideias das pessoas que eu queria, eu falei, cara, eu vou privilegiar muito o nacional, né? Eu acho que a gente tem... Assim, eu gosto muito do vinho nacional e eu acho que a gente tem que fomentar o nosso aqui. Tanto que a gente tem um parceiro que é uma curadoria de vinhos nacionais. Eu acho que, cara, eu gosto de ajudar o mercado brasileiro. Assim, a gente tem muito que caminhar ainda e a gente tem que apoiar, né? E aqui do Trigil, eu fiquei babando porque a gente escolheu a assinatura, mas eu vi que tinha ali o Sauvignon Blanc da Beber, que é um branco que eu adoro também. Os caras fazem um trabalho muito legal, né? É muito bom, cara. E, pô, ô Diego, em que momento você viu assim que você falou, cara, o negócio realmente decolou, cara? Qual foi a virada de chave que você falou, cara, o negócio vai? Porque a gente começou num planejamento, veio uma loucura do mundo, o mundo virou de ponta cabeça, voltou, tal, mas que hora que você falou, Sim. cara, o negócio vai mesmo? Cara, assim, tiveram vários momentos que foram validando e foram dizendo assim, não, putz, chegamos num patamar bacana, sabe? E
O primeiro deles foi o piquenique com 30 pessoas lá. Quando abriu a porteira. Realmente tem uma galera que quer isso. Depois, cara, né, eu acho que os próprios... tem uma coisa muito legal que eu falo muito pro meu time, assim, eu falei, cara, quando vocês vão numa vinícola, às vezes não se dão conta, mas esse é o nosso cliente. Então, o cara que tá aqui na vinícola fazendo a experiência, esse é o nosso cliente também. Então, muitas vezes, cara, de se beliscar e falar assim, caralho, essa galera toda aqui, pô, comprou com a gente, passou com a gente, né, conheceu o lugar muitas vezes com a gente, então, tiveram vários momentos desses. Os eventos são importantes, né? Eu acho que o evento ele tem essa coisa assim de ser um evento, de marcar, né? Então o Vinho no Cais teve a sua importância para a gente estar fazendo o Wine Locals Festival. O Albarigmar foi para eu que sou apaixonado por Uruguai uma realização de putz, tá fazendo um evento aqui. Sonho ali também, né? Porra. Acho que, mas os próprios, cara, os guias, entendeu? O guia, cara, Pocket, quando eu pego ele e eu não leio ele. Como eu reviso e faço a curadoria junto de todo ele, depois que está impresso eu nunca mais leio inteiro, porque senão eu vou achar algum erro, alguma coisa, eu vou ficar louco. Mas quando eu pego ele, cara, e a gente vê isso, assim, chegar aqui e ver que tinha, é muito legal, sabe? Mas acho que tem fases, né? A gente vai tendo esses momentos, assim, a gente tá sempre em busca, né, do novo terroir, da nova... Né, de um novo tipo de experiência, sem esquecer de onde a gente veio, a importância daqueles piqueniques iniciais, a importância da Serra Gaúcha. Então, cara, a gente tem um carinho, um respeito e um trabalho que a gente... Tanto que o nosso maior time hoje está no Sul ainda, né? E vai continuar sendo, né, a casa do negócio sempre, o coração do negócio lá. Mas a gente quer explorar novos terroirs, né? E a ideia é que a gente possa mapear mais alguns, fazer algumas loucuras, experiências dessas aí, tentar parar de inventar tanto evento novo agora é mais consolidar isso que a gente já tem, porque... Né, criar um calendário próprio ali. Minha mulher acha que eu não vou parar de criar coisa, mas eu vou. Eu falei, não, agora... quando morrer, para, né? Não, agora pelo menos... Talvez um aninho ali, né? Porque é que, cara, eu sou muito passional nessas decisões, assim, às vezes mais do que eu deveria. Mas às vezes eu vejo uma oportunidade e falei, cara, isso aqui vai ser importante lá na frente, isso aqui eu quero, para mim é importante, para o negócio é importante. Então, é isso, assim, tipo, o próprio Tormenta, que foi um negócio que a gente fez, não era um negócio que estava planejado. Foi uma oportunidade de, pô, fazer um evento no Fazano pro Leveleste, com o Viril, com o Wagyu, que é a melhor carne que eu comi na vida, com caviar uruguai lá, que não acredito. Loucura. Eu falei, pô, velho... Ele já abriu porta pro festival. É um ciclo sem fim, né, cara? Então não vou deixar passar isso aqui. Mas a gente tá, assim, tem... São muitos desses momentos. Também tem esses marcos do próprio número, né? Quando a gente chegou e viu assim, caralho, 100 mil pessoas compraram com a gente. E aí, hoje em dia, né, no digital, às vezes a gente não se dá conta do número. Né? Mas eu falei, cara, você sabe quantas pessoas tem num estádio de futebol, sabe? Imagina que a gente encheu 2. Né? 2, 3 Maracanã ali. Então, eu acho que tem esses marcos legais, mas a gente ainda tá construindo, sabe? Acho que a gente tá muito feliz com o que a gente fez, mas a gente ainda entende que tem um caminho longo. Tem uma coisa para fazer, assim, e muito dessas... O legal, cara, no fim das contas, assim, o mais legal é a gente transformar a vida das pessoas com o vinho, sabe? É isso que eu acredito e quero fazer. Nas duas pontas, né? Nas duas pontas. Esse é o negócio, porque às vezes a gente pegar uma vinícola pequena, né, nova e trazer ela para dar mais visibilidade para ela, porque ela merece, né? E tem vinícolas fazendo, cara, coisas fantásticas, assim, tipo Garbo, né, com nível de... Eu sempre falo deles, eu acho incrível o trabalho que eles fazem. Fopa Ambrose, no Uruguai, Cerro del Toro, cara, faz um albarinho de cinema, Santa Catarina, enfim, todas essas várias frentes.
Então a gente acaba, de uma certa forma, né, movimentando, transformando um pouco a vida desses lugares, mas do público final, porque a gente acaba proporcionando experiências para esses caras que são muito marcantes, né? Porque Total. no fim das contas, cara, o que que tu vai lembrar? Tu vai lembrar daquele dia que tu fez uma viagem, que tu estava tomando vinho, vendo a vista, vendo o pôr do sol, fazendo um piquenique, e muitas vezes o cara foi pedir em casamento Total. ali, ou é o aniversário de... Momentos especiais, né, cara? Cara, então eu acho que essas experiências são... eu olho para minha vida como igual a minha vida é para colecionar essas experiências e a gente gosta de compartilhar isso e o máximo que puder de gente vivendo isso com a gente é mais bacana. Muito bom. E, pô, a gente tá falando aqui de eventos proprietários, que você tem todo o teu time debruçado em cima disso, com uma excelência, qualidade. Mas vocês vendem experiências em, pô, sei lá, quantos lugares diferentes. Como manter a qualidade? Como é que vocês lidam com críticas, com... Porque, pô, Sim. provavelmente deve ter uma outra coisa ali que sai fora Não, dos total, eixos, né? cara. E assim, eu sou o mais chato de todos, assim, e com exigência, com a régua alta, assim. É, a gente tem bem separado os times também, então, assim, quem toca o atendimento das vinícolas, do enoturismo, quem faz esse conteúdo. A gente tem equipe de conteúdo também nessas regiões principais que a gente trabalha. E aí, a parte de eventos, ela é uma parte conectada, mas um time à parte para olhar para isso também. Um time de concierge muito forte. Então, hoje a gente tem, além da venda online, uma venda consultiva. Porque, cara, assim, vai para o Uruguai, vai para o Chile, vai para a Argentina, o mesmo aqui, vai para o Espírito Santo do Pinhal. Pô, eu não quero dirigir e beber, então eu preciso de transporte. Eu quero hospedagem também para, né, já fazer o pacote completo. Eu não consigo fazer tudo isso online, né? Então hoje a gente tem um time robusto de atendimento, de concierge para isso. É, Mas, cara, tem um monte de buraco. Eu sou o primeiro crítico, assim, a gente é super transparente, diz, olha, tem um monte de coisa que a gente não tá fazendo como a gente queria, a gente não dá conta de fazer Não dá, não tem braço pra... muita coisa, sabe? E até às vezes a gente, assim, tem mercado. Lá no. Quando a gente começou a expansão, a gente era muito assim. Vinha uma vinícola de uma região muito distante, né? E a gente colocava ela para dentro, porque, pô, que legal, meu, mais um lugar no mapa que a gente tá. E aí a gente, pô, nós não vamos conseguir atender. Meu time não vai conseguir ir lá, sabe? Eu não vou ter essa Expansão, mas... Então eu falei, cara, a gente planejada. começou a dizer não para um monte de empresa que a gente queria trabalhar, que é muito difícil, para tentar manter um pouco da qualidade, né? E às vezes até a gente tem que reduzir o portfólio, que é outra dificuldade, porque, cara, tem uma questão de foco, exige sacrifício. Eu preciso atender bem os que eu vou conseguir trabalhar. Não tenho braço, imagina, hoje a gente tem mais de 200 empresas parceiras, né, que a gente atende diretamente. Então, geralmente nesse mercado, o mercado de agência, turismo e tal, ele contrata isso por uma plataforma, né, que já tem o cara conectado. A gente não. A gente tem contrato com cada parceiro, a gente faz, Uma plataforma. a gente tem o repasse para cada parceiro, então a gente conhece, sabe? Então, cara, é uma gestão maluca, assim. Eu tenho uma equipe financeira que todo mês tem que fazer um repasse para 250 empresas. Então, né, os caras acham que é só a parte bonita da coisa do Cai a bebê. porcentagem pra vocês, a outra já vai pra ele, tudo. Imagina, né, cara? Maluco, maluco. Fazer isso bonitinho, tudo sempre sendo com nota, com imposto, não sei o quê. É um trabalho importante, assim. Mas, cara, tem isso, tem muita coisa da nossa plataforma que a gente quer melhorar. Principalmente para a gente poder melhorar a curadoria, melhorar o serviço. Tem muita coisa de conteúdo que a gente quer também fazer, atualizar, sabe? Trazer novas frentes. Em eventos é isso, assim, a gente quer qualificar os eventos que a gente já tem, mas já é muita coisa para fazer Pô, isso é um pra curto caralho. espaço de tempo aí. Você tá louco. E, pô, indo um pouco mais da. A gente tá falando de vinícola, a gente tá falando de meio ambiente, a gente tá falando de terra, de ser humano.
Como que entra essa questão de sustentabilidade dentro do planejamento de vocês? Assim, vocês têm um olhar diferenciado? Como que é? Cara, assim, o vinho naturalmente tem isso, né? Então a gente tem essa questão do respeito pela terra, pelo tempo, né? A gente aprendeu a ter isso muito forte. Já. A gente, como um negócio essencialmente digital, né? No começo, que agora tem muito desse físico, tem, né? Busca, especialmente nos nossos eventos, ter um cuidado muito grande com isso, com desperdício, com, né, a própria questão de reciclagem e tudo mais. Então, o bom é que o mercado evoluiu nesse sentido, né? Então, os fornecedores, os parceiros, os eventos já estão mais preparados. Mas também é uma das coisas que, assim, a gente não consegue botar a mão no nível que a gente gostaria, É. né? Porque é muita, muita coisa e a gente faz tudo isso com 30 pessoas. Então, imagina que é quase que 13 empresas, né, que a gente tem, porque é a parte de plataforma, e a gente tem time de tecnologia, aí time de atendimento, né, aí a parte de conteúdo e a parte de eventos, é quase como se fosse 13 empresas com 30 pessoas no É um total. time enxuto É até. muito enxuto, né? E eu acredito que tem que ser assim, né? Ah, para ter sustentabilidade financeira, que Senão, milagre. cara, senão é muito fácil inflar a bolha e, né? E você comentou que teve investimento e tal. Um dos grandes erros de empresas que tem algum tipo de aporte é inflar demais É. e lá na frente se paga a conta, né? Não, e assim, a gente passou por um momento muito difícil no ano passado por causa da enchente no Rio Grande do Sul, né? Pra gente foi um baque muito, muito grande, que a gente demorou, cara, um ano para se recuperar, Imagina. né? E que essas coisas não aparecem, né? E que, de novo, o cara que tem... Não tá no planejamento, O né? cara do Sul, obviamente que ele entende isso melhor, mas o cara de fora, por mais que ele tenha, né, compaixão com o que aconteceu, não quer saber da operação ali, no atendimento e tudo. Mas isso pra gente, cara, foram 6 meses do nosso principal mercado na alta temporada sem vender. Aí é um mercado que demorou um pouco pra Não, voltar, né? foi bizarro, foi um negócio inacreditável, assim. E ainda assim foram 100 mil vendas. Ainda assim foram 100 mil vendas. Ainda assim a gente conseguiu. Porque, de novo, porque a gente tinha feito essa expansão. A pulverizada, tipo, Se a gente não tivesse feito essa expansão, nós tinha quebrado, imagina. né? Então, um pouco dessa sustentabilidade do negócio, de conseguir, né, não depender de uma região só, né, e conseguir fazer. Assim como a gente não depende de uma frente de negócio, a gente também não depende de uma região geográfica. Isso é muito importante para Total, né? a segurança do negócio, assim, sabe? Porque é isso, assim, cara, eventualmente eu posso ter um mercado de evento em crise e eu seguro do outro lado. Eu posso ter uma crise no sul, como eu tive, e eu seguro do outro lado. E o outro lado, ele é importante para isso, sabe? No começo, a gente teve uma resistência das próprias vinícolas, né, do Rio Grande do Sul, dizendo assim, pô, vamos esquecer da gente, vão, né, para outros mercados. Eu falei, cara, não, a gente vai buscar mais gente. A gente vai buscar mais, vai ampliar o tamanho né, de consumidores que a gente tem, porque muitas vezes eu falo assim, cara, tem empresas que eu admiro demais o trabalho que elas fazem de democratização do mundo do vinho e de introdução do novo consumidor. Então se fala muito disso, o novo consumidor, vamos democratizar o vinho e tal, mas quem está fazendo isso de fato? A gente é que faz, cara. Cara, A gente faz porque a gente tem um público grande de 18 a 30 a 35. exato. Ah, Mas o ponto, assim, em termos de vinícola, por exemplo, que a Góis faz, o que a Casa Geraldo faz, o que a Aurora faz, o que a Julimon faz lá em Gramado, são vinícolas super pops no sentido de volume de gente, que estão fazendo vinhos de altíssima qualidade cada vez mais, né? A Góis agora lançou uma outra vinícola, Filosofia, super legal. que ainda bem que mudou o nome, hein, Fabinho? Pelo amor de Deus, em filo não ia dar, hein, galera? O Fabinho, eles fizeram um baita trabalho. Pô, quando o Fabinho me falou em off, depois que a gente gravou, que acho que foi lá, não, quando a gente gravou lá. Ele gravou com o Fabinho aqui, Que aí, depois a gente gravou lá, né? Ele falou, pô, ele tá lançando a marca nova, tá, vai. O pessoal da agência acho que vai ser filo. Eu falei, tá, filo não dá, né, cara? Filoxera, não. Filo baita, quê, baita né? vinho. Lançaram o Syrah agora, que tá muito legal.
Mas Que é de terroir, né? Da de Mantiqueira, terroir, né? é. Então é muito isso, assim, de, cara, esse novo consumidor, quando ele vai na Góis, na Casa Geraldo, na Jolimon, muitas vezes é ali que ele é picado pelo mundo do vinho. E aí esse cara, ele quer O saber mais de vinho, ele quer uma curadoria de vinho nacional com um clube, né, como a Trigo faz. Ele quer conhecer mais de naturismo, né, com a gente. Então, ele quer ir para o outro terroir. Ele quer, bom, agora eu quero ir para o sul, agora eu quero ir para Mendonça, agora eu quero ir para... E o legal é isso, cara. A gente começou a ver, cara, a beleza em cada terroir, sabe? Entender que cada região, cara, tem a sua beleza e tu tem que... Tem um público que acaba se frustrando muito porque ele espera encontrar a mesma coisa em todos. Eu falei, cara, mas insano, velho. Tipo assim, tem que entender a beleza de cada lugar, tipo né? assim, eu não sou do Malbec, tá? Eu fui pra Mendoza vacinado. Eu falei, cara, eu não sou do Malbec, mas o que eu mais vou tomar aqui vai ser Malbec. E aí, lá pelas tantas, porra, eu encontrei o Semillon, que é um branco diferente, eu tomei Franks incríveis, e Ótimos. tomei Malbecs que, porra... Pô, você pega um Malbecão mais moderno, de altitude, 700 metros pra cima, tá muito mais fresco, outro tipo de... Talvez eu seja do Malbec, mas não seja de alguns Malbecs que eu tomei. Você tava com preconceito do Malbec mais parqueirizado lá. É isso, o cara vai pra, sei lá, vai pra Farroupilha, que é a terra do moscatel. E ele, que tem também ótimos espumantes naturais e tal, mas às vezes ele vai tomar muito mais moscatel lá do que ele tomaria em outro lugar. Aí, não gostei porque só tem vinho doce. Não! Entendeu? Tem, cara, a Perini faz um tinto, o Benil do Perini lá, que é inacreditável. Tá? Então, a gente também tenta mostrar um pouco isso, assim, cara, entende o que aquele terroir tem de legal, o pessoal se divirta com o local. O pessoal que não tem tanta experiência assim, ele realmente cria uma coisa na cabeça. Assim, não é toda a região que vai fazer tudo, né, cara? Graças a Deus que não. Que estão especializados ali em moscatel, e o moscatel brasileiro é referência mundial, né, cara? O espumante brasileiro, olha o nível de espumante. Tá louco. Espumante fresquinho, assim, pô, um próprio tradicional, assim, cara. Na América do Sul, não tem pra ninguém. Não. Espumante, moscatel, não tem pra ninguém aqui na América do Sul. Vinhos de até 100, 120 reais, também não tem pra ninguém aqui, cara. O nosso vinho brasileiro hoje aqui no nosso mercado é muito melhor do que os nossos vizinhos aí, os vinhos mais entrada de mercado. Não tem pra ninguém, cara. Não, cara, assim, eu vou te dizer, eu adoro espumante. Adoro espumante. É o que eu mais tomo. Eu adoro, mas eu bebo pouco. Então, eu bebo pouco. Quando eu me mudei pra São Paulo, sabe que o que eu mais sofria é porque lá no sul a gente abria um espumante pra decidir o que a gente ia tomar. Bebida boa. Abrir o paladar aqui. E aí, quando eu vim pra cá, cara, a galera não toma espumante, né? Aqui em São Paulo. Poucos eventos, assim, você tem uma tacinha pra... Eu sou apaixonado. Pra mim, espumante é qualquer hora do dia, né? Qualquer lugar, assim. Não tem, quente, frio. 9 horas da manhã, como nós começamos a gravar aqui. E não, daí você já tá no horário de trabalho. Aqui a gente tá trabalhando sério, né? Mas o nível de espumante que a gente faz hoje, cara, no Brasil, assim, pra mim champanhe é outra coisa. Não é uma coisa que a gente bota do lado e compara. É um vinho coisas completamente diferente. Mas, se tu botar espumante hoje, do lado de Prosecco, do lado de Cava... Dá um pau. Cara, dá um pau em todos. Dá um pau. E assim... Todos não, mas... Não. E se você for equiparar a faixa de preço... Isso que eu ia falar. Então, assim, pega o que a gente consegue fazer hoje. Cara, tem espumantes de 30, 40 reais num supermercado, no nível de qualidade, cara, super interessante. Lugar de fora consegue. Não consegue. Não, se você vai para um nível de 100, 150, 200 reais, meu amigo, você toma uns espumantes muito interessantes, cara. Tubandeira, velho, fecha os olhos e... Pega qualquer coisa lá. Qualquer um. É impressionante o nível de qualidade que ele chega. Afinal, né, tem uma legislação, tem todo um processo ali. Sim, é a primeira DO, né, de espumante fora do hemisfério sul, né? Então é uma coisa importante que a gente tem que valorizar.
Pô, demais, né? né? Porque essa é uma coisa que a gente às vezes olha fora, a DO vai para Itália, vai para França, acha fantástico. Cara, a gente tem aqui, né? E a gente tem aqui no sul de Minas também a Primeira produção DO. agora, né? Uma EP fantástica, É, vinhos super interessantes, né? E realmente, assim, eu vejo essa, né? A gente está vendo, cara, algumas regiões nascerem. Isso é muito, pegando o começo do processo, né? A isso é gente tá muito. vendo a história, né? É incrível, cara. O que vai acontecer, cara, daqui a 5 anos, cara, eu realmente eu tenho uma visão que o que esse movimento do vinho de inverno e do enoturismo no Sudeste vai mexer demais, Já tá, né? mas num nível que vai bagunçar a ordem dos fatores do enoturismo na América do Sul. Não, vai total, porque assim, aí eu vou fazer um parênteses pra fazer uma pergunta pra você depois. Quando eu comecei a gostar de vinho e tudo mais, cara, você vai tomar vinho aonde pra abrir uma vinícola? No sul? Ou você pega o avião e vai pra lá, com a minha ignorância que eu tinha de conhecimento de vinho, era sul. Você tinha umas rotas aqui, São Roque, mas era pré dupla poda, colheita de inverno. Você tinha Jundiaí, que era uma outra rota de vinho de mesa e tal. Cara, você não tinha vinícola para ir visitar aqui perto. E eu sempre pesquisava online, ia atrás, sempre fui um rato de internet, assim, né? Sempre gostei de pesquisar e tal. E, cara, você não achava nada para aqui em São Paulo. Aí hoje, você tem um mundo, um universo a 40 minutos, uma hora aqui em São Roque. Você vai lá pra região Serra da Mantiqueira, aí eu falo de uma forma geral, porque é muito grande ali. A gente pega norte de São Paulo, sul de Minas, Rio de Janeiro, até indo lá pro pé da Serra da Mantiqueira, Casa Geraldo, Estrada Real e tal, Poços. Você tem toda uma ramificação que, cara, é 1h30 daqui de São Paulo. Você tem um universo paralelo de vinhos, né, cara? Então, assim, isso pra mim é o exemplo de que quando eu comecei a gostar de beber e hoje, que enfim fiz um primeiro projeto como sommelier, que é o Somcast, cara, é uma mudança muito grande. E pra mim, assim, são 15 anos, chutando alto, assim, que eu bebo vinho. Então é uma mudança drástica de mercado e a gente tá falando aqui da capital do Brasil, cara. São Paulo é o que movimenta 50% dos vinhos do Brasil, cara. Então, assim, é uma mudança muito drástica e ver isso acontecer é incrível, cara. E como você vê os próximos 5 anos da Wine Locals, né? Garoto. É muita coisa. Foram 5 muito Eu intensos consigo ver mais 2. meses. Cara, assim, a gente tem. A gente brinca, né? Às vezes, assim, a gente brinca de war, né? Olhando pra terroir e tal, onde é que a gente quer ir. Eu sempre brinco que eu vou achar que eu cheguei lá quando a gente tiver o nosso escritório no Piemonte, que aí é o meu lugar do coração também, assim, como vinho, como um nível de experiência mais impressionante de enogastronomia que eu já vi na minha vida foi no Piemonte, então tem um carinho por lá. Qual vinícola? Qual vinícola? Nenhuma específica? Putz, não tem, cara. Não tem. Não tem. Putz, lá é isso, assim, foi num vinícolas de produtor pequenininho, assim, que impressionante, assim. Não é tanto pelo enoturismo ainda lá. Aliás, mas não por uma vinícola específica. Mas a gente vai fazer uma expansão para a Europa, né? Tá no plano a gente fazer isso ano que vem, 2026. Muito com um nível de curadoria muito grande, porque a gente busca resolver um pouco dessas dores, né, que o consumidor tem. E hoje eu sempre faço exercício assim, cara, vai fazer uma viagem para Europa, Portugal, Espanha, qualquer país desta Europa. Vai pesquisar no Google aonde tu vai cair e o nível de facilidade que tu vai ter para encontrar a experiência certa. Vai encontrar um monte de coisa. Vai cair no TripAdvisor, vai cair no... Cara, E lá, pô, ainda a gente tem então, muitos sites que vendem experiências
que vendem a mesma e que a gente não sabe o que é. Você não sabe se é oficial, se não é. Então, sabe o que os caras fazem lá? Um negócio que eu acho maluco. Eu acho impensável no nosso negócio fazer isso. Eles vendem assim, uma degustação, um tour na vinícola, não sei o quê. E não falam qual é a vinícola. Então, assim, tu vê umas fotos, tu acha legal, tu compra e chega lá e aí lá... É muito mais louco que nós, né, velho? Os gringaiados é tudo meio louco, né? Então, cara, a gente quer levar, não, eu vou fazer essa curadoria pra te mostrar as vinícolas que a gente acha que é legal tu conhecer. Mas aí pra um público nacional, quando for viajar, ou você já tá pensando num... Foco brasileiro. Foco aqui. No brasileiro. Boa. Em algum momento, assim, tem coisas que a gente faz que extrapola, né? Então, por exemplo, quando a gente com o Alvarinho e Mar, Sim, que é esse evento que a Tá. gente faz em Punta, 1/3 é de Uruguai e argentino. Então, mas assim, não é que a gente já planejou isso, aconteceu. Acontece. Quando a gente vai começar a vender na Europa, pode ser que a gente comece a atingir um outro público também. Mas o nosso foco é o brasileiro, cara, e assim, eu acho que a gente está vivendo um momento pro vinho muito especial para o Brasil, que é o Brasil é a bola da vez, né? A gente tem todos os problemas do mundo com o nosso país, a gente ele não é a bola da vez para nada no Mas mundo. a gente é resiliente demais, né? Mas pro vinho ele é por quê? É. Porque a gente tem um grande número de novos consumidores ávidos É o único país que cresce o volume de... né? Com essas coisas, tarifaço e tal, os Estados Unidos fica mais difícil, a Europa olha cada vez mais para cá, A América do Sul... cada vez mais para cá. O Brasil já é o principal polo exportador de enoturistas da América do Sul. Então, principal... Portugal... Não, Chile, Uruguai, Uruguai, Argentina. Se for mais na Europa. O brasileiro é o principal turista de lá. Imagino. Brasil nem se fala, né? Não tem gringo que vem para cá, é basicamente o brasileiro. Mas Portugal, Itália, França, Espanha já começa a ter um nível também de brasileiro que começa a incomodar no total. E então, assim, o mundo está investindo aqui, né? E a gente não quer, até nisso que a gente falou de, atender bem. Eu falei, eu não quero começar a vender para gente de fora antes de estar atendendo bem o Brasil, como eu acho que tem que ser bem atendido. Então, na parte do enoturismo, é isso que a gente vai fazer, é um pouco dessa expansão, mas tem um trabalho importante de tecnologia, cara, que também é daqueles sonhos do dia zero, assim, que a gente falou, não, quando a gente chegar no nível de maturidade, a gente vai fazer isso, que é chegar no nível de curadoria, cara, e de ajudar o consumidor a quase que criar o álbum de figurinhas dele do mundo do vinho, sabe? É entender assim, cara, o que o Renato gosta, o que o Renato já viveu e ajudar o Renato a entender, E hoje a gente tem ferramentas que colaboram e estão mais acessíveis, cara, né? a inteligência artificial nos abriu essa porta, escancarou essa porta, assim. É um projeto pé na porta, né, cara? Faz 5 anos que a gente tem esse projeto, a gente não... Pré-idealização do negócio. A gente tinha juro, era assim, um nível de investimento que a gente precisava para fazer isso surreal. Eu entendo. Agora a gente consegue fazer isso, cara, com um pouquinho de tempo. Tá? Então a gente vai fazer isso com algo de tecnologia inovador, diferente também, que a gente vai trazer para o ano que vem. E na parte dos eventos, cara, é qualificação. É cada vez mais curadoria, cada vez mais... esse mercado de alta gama vem nos puxando muito mais, então eu acredito que a gente vai investir mais nesse mercado. Querendo ou não, o mercado de experiência está muito ligado com o mercado de alta gama, né? Tem uma conexão muito forte ali, né, cara? E quando a gente fala alta gama, cara, não necessariamente é de ser caro, né? Mas de ter um nível de experiência de alto padrão, com custo-benefício, cara, até, assim, que a gente estava falando, tipo, mais low cost festival, tem degustação lá de R$2.000. Mas tem mais de 800, 600 reais. Tem 600 e tem de R$2.000. Só que a de R$2.000, se tu for comprar todas as garrafas daquela degustação, custa R$20.000. Então, assim, nós estamos investindo, né? Mas tem muito isso, assim, de conseguir também... O que a gente está olhando é um pouco disso e aí de voltar um pouco também a botar mais a mão no conteúdo. Eu estou sentindo falta disso, assim, sabe?
trazer alguns formatos novos, né? Voltar um pouco a investir em webséries, conteúdos de vídeo, né? Coisas que a gente está fazendo os guias, né? Que estão bacanas, mas eu fico um pouco inquieto, assim, querendo fazer. Boa. Mas isso 2 anos, 5 anos eu não sei. E o que não falta na adega do Diego, cara? O que você tá bebendo aí? O que você... Falta tudo na minha adega, cara. Eu não guardo nada na minha adega. Não, mas o que não falta? O que você bebe Ah, mais? que não falta. De espumante, de entrada ali, pra abrir a mente. Cara, eu tenho sempre. Eu tenho nessa trajetória, tu vai tendo alguns queridos que tu vai gostando de preferências, né, que tu vai aprendendo. Então eu tenho os espumantes brasileiros ali, especialmente eu gosto muito de Pinto Bandeira ali, Dom Giovanni, Cavegás, Valmarino. Pô, a Valmarino faz uns espumantes De incríveis. tintos, cara, eu sou apaixonado por Alma Única. Eu acho a Alma Única faz um trabalho fora de série, né? Mas gosto muito disso, assim, Garbo, coisas novas, né? O Fopenbroys está fazendo, cara, um Frank muito legal, tem muita coisa bacana. Uruguai, eu tenho basicamente brancos, assim, que eu vou acumulando. Então, desde um Petit Clos Barinho da Garzon a um Cerro del Toro, que eu acho que faz um alvarinho fantástico. O Cocó, que é um vinho da Bolsa que eu amo, que é o preferido da minha mulher, assim, que se eu não estiver em casa eu apanho. Aí, tô tentando pelos terroirs, assim, eu vou organizando, assim, minha cabeça. Aqui em São Paulo, cara, isso, de São Paulo eu gosto muito do Syrah da Mana, eu gosto muito o Sauvignon Blanc da Almas Gerais, pra mim, cara, é o melhor que tem no Brasil, assim, eu acho impressionante o que eles fazem, o concreto deles é muito legal. O Rosé da Teira que tu falou, sabe? Então, eu vou tendo alguns que eu vou guardando com carinho, assim, no meio do caminho, né? Mas até isso, assim, cara, a gente explora muito, a gente tem muito, né? E de marca eu sou muito mais até de rótulos e tal, sou muito mais apegado até a algumas coisas de Brasil do que de fora. Ah, eu também, total. Eu ainda sou mais apegado à vinícola em si do que rótulos. Porque, exato, né? Mas é muito legal, legal, eu digo, o legal do mundo do vinho, cara, é ele calar tua boca, né? Aí ele faz isso diariamente. Diariamente. Por isso que eu gosto das cegas, porque a gente pega o Zeno chato e bota os caras no chão em 2 minutos com chatice. E nessa de eu dizer que, eu não sou muito de Malbec e tal, a gente foi pra Mendoza e tem um grande cara, o Andrés Rosberg, que é um sommelier incrível, que tem um restaurante muito legal chamado Orneiro lá. Lindo, um lugar lindo, né? Em Pé da cidade, Cordilheira, em Vale do... do Vale do Cara, no pé da cordilheira, assim, fim de tarde. Surreal. Eu ia jantar com ele, eu, minha mulher e ele atrasou. E aí o cara nos recebeu, falou, não, o Andrés atrasou, pediu para receber vocês aqui com uma mesa com uns queijos incríveis, assim, vista. Não, pode Aquela atrasar. vista de fuder, né, cara? Pode atrasar. Nossa senhora. Cara, e aí ele foi na adega e falou assim, aí, cara, que descabelou. Eu falei, velho, surprise, tem uma coisa que eu aprendi, meu, quando eu tô com os caras foda, eu Deixa a vida me levar, né? só surprise me. E aí ele trouxe um Malbec, foi o melhor Malbec que eu tomei na minha vida. Minha vida. Calou a boca, né? Calei minha boca. Então acho que o legal é isso, assim. Total, Como é que era o nome do negócio? É de um... Putz, eu não vou lembrar o nome agora, mas era um... E essas coisas, assim, né? Eu acho que a experiência também é maluca, porque eu fui lá, eu tomei esse Malbec e marcou demais. E aí a gente foi fazer um evento lá em Mendoza e eu pedi pro meu sócio, falei, cara, traz essa garrafa pra mim. E foi totalmente diferente, né? Eu fiquei frustrado no nível, falei, cara, não foi esse vinho que eu tomei. Faltou a cordilheira, a esposa, os queijos. A experiência Só... tem isso, né, cara? demais. Ela te marca, ela transforma o vinho. Vira e mexe, surge esse assunto aqui de... Transforma. A Malu, que a gente vai pra... A gente sabe, pessoal, a gente tá gravando aqui, a gente vai sair daqui direto, vai pra ProWine. A Malu... Um pouco de tarde. Mas vamos cuspir bastante lá. A Malu, ela falou aqui justamente que ela comprou um vinho do Butão lá, achou incrível. Eu vi esse episódio. Cara, e jogou, tipo, não jogou fora, mas tá lá e...
Mas tem dessas. Tomou Né? então, né? Quem nunca comprou um vinho um pouco mais alegre, chegou em casa e não era a mesma coisa. Mas eu acredito muito nisso, assim, cara. A experiência, ela tem um poder de transformar a tua relação com o vinho. Total. E ela tem um poder de transformar, inclusive, a relação com a nossa cultura. Não, total. Porque o que a gente mais tinha perguntado de cara, sustentabilidade e tal, o viés que a gente mais trabalha nisso é a valorização da cultura. Porque a gente é muito fácil se perder, né? E como a gente é um mercado novo, né? Muitas vezes a gente tem isso assim, não, vamos fazer o que o cara lá de fora, vou tentar fazer o vinho. A gente já passou por isso, Já. mas a gente está vivendo isso de novo. Ainda vive, né? Acho que isso... A gente está vivendo isso de novo. Tem muita vinícola aqui no Sudeste querendo, vou fazer o vinho francês. Não vai. Tem uma galera enfiando a mão na madeira aí, porque... A Serra já errou nisso lá atrás. Eu quero fazer o vinho da Itália. Não. Aí ela entendeu, não. Vou entender o que é bom, eu vou fazer isso. E ao passo que tem muita vinícola também dessas novas regiões falando, não, deixa eu entender... Deixa eu plantar um monte de coisa aqui pra ver o que vai acontecer. Tem muita gente com a cabeça muito aberta e tem muita gente que acha que é só meter uma barrica ali pra ter um valor agregado maior, né? Então, assim, maturidade de mercado, né? Total. O que me deixa feliz é que, por mais que esteja engatinhando, tem muita coisa boa. Total. É isso que me deixa tranquilo. Então, é uma questão do mercado se adaptar, né? É isso que eu tô falando. É uma questão de curadoria. Não, total. E aí é o nosso trabalho de ajudar um pouco, eu digo, né? O sommelier do restaurante, o vendedor da loja, o produtor de conteúdo, né? O produtor do evento. O que esses caras estão fazendo é curadoria. É ajudar a mostrar assim, cara, presta atenção nessas coisas aqui, porque Tá legal. de todos esses 200 mil SKUs que existem no vinho, acho que essas daqui tu vai te divertir mais. Vale um olhar diferenciado. Um pouco por aí, né? É isso. Pô, Diego, obrigado demais aí Obrigado. Vocês. por bater esse papo. Quanto deu de produção aí? 1h50? Pô, passou voando, hein? Foi rápido. E eu nem perguntei muita coisa, juro que eu pulei metade aqui. Você vai deixando, me dá espumante, vai falando, eu vou tocando aqui. E é isso. Pô, só antes da gente fazer um brinde final, agradecer nossos apoiadores. Então, Trig Uva, esse espumante Gazzaro Nature, muito legal aqui, vale muito a pena. Então aproveita o nosso cupom SOMCAST10, 10% de desconto. Acessa lá, QR Code na tela, link na descrição, fácil acesso, galera. Pô, charcutaria incrível aqui da Encâneva. Agora eu vou comer. Agora a hora que para aqui, a galera devora. Então, Encâneva, QR Code tá na tela, manda um direct Pulgão lá, enche o saco dele, bora fortalecer. Queijólatra, nosso mais novo parceiro aí, que já tá com a gente, dependendo de quando entrar alguns episódios, muitos episódios, a gente vai dar uma organizada depois na grade. Queijos, uma curadoria nacional também de terroir, coisa fina, pequenos produtores, acessa lá que a recurso está na tela. E é isso, link na descrição. E, pô, Diego, mais uma vez, obrigado. Obrigado, cara. Vida longa ao Wine Locals, Somcast. um próprio consumidor aqui falando, então é isso, sucesso. Obrigado.